Já ficou nervoso quando você vai falar em público? A voz ficou trêmula, deu vontade de sair, perdeu o raciocínio, esqueceu tudo que você ia falar? Deve ter acontecido isso com você, né? Acontece isso com a maioria das pessoas. Senhoras e senhores, hoje eu trouxe um especialista para dar uma mentoria para nós sobre como falar em público. O poder da comunicação. Cris, seja muito bem-vindo mais uma vez. Meu amigo, assim, desculpa, eu tô meio nervoso, mas é um prazer estar aqui com você. Isso aí que a maioria das pessoas passa, né? A pessoa começa a entrevista falando que ela tá nervosa. Ou então, ela se entrega. Eu já vivi isso aqui, às vezes a pessoa chega aqui, mais tanto de câmera aqui mesmo. Deixa eu tomar água, tem alguma medida aí? A água é sempre para limpar a garganta. Porque às vezes, né, vai dar alguma coisinha, você... Ou então, é porque eu já antecipo algumas coisas. Faz uma pergunta pra mim, fala assim, qual que é a raiz quadrada e inventa um número aí, fala aí. Quanto que é 8 vezes 8? Josmar, eu queria dizer que essa pergunta é muito interessante. Mas vamos pensar comigo, por que você fez essa pergunta pra mim? Qual que é o seu objetivo com ela? Testar se eu sei matemática ou não? Mas a gente tá falando de comunicação, o que a comunicação tem a ver com a matemática? Você viu como é que você escapa de uma pergunta? Primeiro... Você joga pro outro, isso. Né? Eu usei a caneca como tempo para pensar, porque eu penso aqui, tô pensando, só que eu também não posso ficar fazendo isso aqui, ó. Isso aqui tá dizendo, querendo dizer para as outras pessoas que eu tô pensando. Eu olho para a caneca. Legal. Acesso a alguma coisa, legal, né? Sim. Você não pode entregar. Você não pode entregar. Igual por isso que eu comecei o podcast desse jeito. A pessoa já fala que ela tá nervosa. Então, olha o comando que ela tá mandando. Eu mandei um comando, meu ouvido captou, minha mente gravou. Eu estou nervoso. Pronto, acabou. Eu vou passar o podcast inteiro nervoso. Aproveitando, Cris, que você falou de comando, vamos deixar um recado aqui especial do professor Badião. Gente, o professor Badião está oferecendo um curso de como usar ações do BESC S.A. para quitar débitos bancários. É isso mesmo. Como usar ações do BESC para quitar débitos bancários. Uma grande oportunidade, uma vez que os créditos monetários são decorrentes de investimentos em ações de bancos. São créditos monetários que podem ser usados para quitar dívidas bancárias. O professor Badião é cientista político e advogado há 51 anos. Quase meio século, né? Meio século de experiência na área do direito e na área da política. Então é um cara preparado para te orientar. O QR Code vai ficar disponível na tela ou você pode acionar também um outro contato que eu vou deixar aqui na descrição e procure o professor Badião. O outro parceiro nosso de hoje, Cris, que nós já vamos começar falando desse cara aqui, que é um parceiro desde quando começou o podcast. A maioria dos convidados solicitam que eu traga esse parceiro porque é um hambúrguer maravilhoso. Até você perguntou, né, Josmar? Eu vi que tinha pizza. Eu falei, você quer pizza ou hambúrguer? Você falou assim, eu quero hambúrguer. E não existe hambúrguer melhor, hambúrguer gourmet, do que os hambúrgueres dos hamburgueiros. Foi eleito o melhor hambúrguer do Brasil, Cris. Uau. O melhor hambúrguer do Brasil. E agora nós vamos abrir aqui para o Cris experimentar, para ele me falar se de fato faz jus a propaganda, né? Olha a embalagem. Não, você viu aqui a embalagem, já né? Começa... Já chama a atenção, né? Lógico, isso é comunicação. Você começa por ali comunicando. Tem aqui um recado, vi aqui, ó, que tem um recado dele também. Eu vou ler esse recadinho agora. Olha aqui. Uau, olha o tanto que é bonitinha a embalagem. Pra você que tá aí, ó, isso aqui é comunicação, ó. Saber se comunicar com o seu cliente. E essa mensagem que ele deixou aqui, ó, que ele manda para os clientes. Os hamburgueiros agradecem por você fazer parte da nossa família de clientes. Nos siga no Instagram e fique por dentro das novidades. Hamburgueiros com 3S no final. Vai ficar o link aqui disponível, você pode acessar no Instagram. Que isso. Mandou um pro Fábio também, ó. Ali. Fala, aqui. Ó. Aqui o do Fábio. Cris. Hoje vai ser um... Tem até aqui, ó, as maionese aqui, ó. Nossa, aí... Olha os aí foi o meu... Pegou da melhor forma, hamburgueiros, ó. Ok, lindo. Parabéns aí por tudo. Vamos abrir, né? Pra mostrar que realmente tem, né? Abrir mandou só um... e experimenta um pedacinho só pra falar pra galera aí que
É bom, porque eu sou suspeito pra falar que eu sou fã desse hambúrguer. Desde quando começou a hamburgueria, eu sou frequentador fiel dos hambúrgueres. Uau. Só a embalagem chamou minha atenção, ó. Agora vamos... Não, e a logo dele aqui na lateral, tanto que é bonitinha aqui, ó. Eu vi por... Não, incrível, gente. Espetacular. Gente, ó, com a aprovação do Cris, agora é a sua vez de acessar o Instagram que está disponível na tela e marcar um dia com a família, com seus amigos, comemorar o aniversário. O local certo é Hamburgueiros, o patrocinador oficial do Josimar Pereira Podcast. Cris, agora parece que eu fiquei nervoso quando eu falei com você. O que eu faço assim quando eu fico nervoso, assim, que fala de um patrocinador legal, assim? Primeiro eu tenho que limpar a boca, né? Deu vontade de não continuar falando. Só que falar de boca cheia, além de ser feio, as pessoas não vão compreender. Uma questão muito importante, mas quando a pessoa fica nervosa, ela tentar lembrar de momentos que favoreçam a ela. Quando você fica nervoso, automaticamente gera o quê? Uma ansiedade. Começa a gerar uma ansiedade, seu coração começa a acelerar, e aí você começa a dominar. E aí só vem aqueles pensamentos assim, ó. Mas o que você tá fazendo no podcast? É luz, é câmera, meu Deus, pum. Domina você. O que você faz? Você silencia todo o ambiente e começa a trazer coisas boas, pensamentos positivos, para que você mantenha o foco na conversa. Principalmente, exemplo, tô dando uma entrevista para você, nós estamos numa TV aqui agora. Você, o repórter, tem a câmera ali, e aí você tá me fazendo uma pergunta. E aí, do nada, eu gaguejei, falei alguma coisa que não casou muito bem. A maioria das pessoas, elas vão fazer isso aqui, ó, automaticamente, ó, o corpo dela. Droga! Nossa, eu não podia fazer isso. Ela saiu da marcação. O que você tem que fazer? Errou? Você continuou parado. Podemos fazer essa parte novamente? Isso chama controle emocional. Você tem que controlar o emocional para o racional não te mandar o comando. E eu te falei que você não era bom. Para dar entrevista, para fazer um podcast. Eu falei para você. O que eu te falei? Já me ocorreu muito, Cris, que aqui eu vou dar depoimentos meus, testemunhos meus, para aproveitar bem essa mentoria. Eu tive muita dificuldade, eu sempre tive muita dificuldade em me comunicar, só que eu fui enfrentando esse medo, né? E eu aprendi alguma das técnicas que você vai falar aqui pra gente, a pausa, né? Tentar voltar, mas o que acontece? Uma parte do nosso cérebro, ele quer que a gente acelera. A primeira coisa que acontecia comigo, quando eu ficava nervoso, era acelerar o conteúdo e esquecer o que eu estava falando, não conseguia ouvir. A grande dificuldade quando a gente fica nervoso, quando está num ambiente que a gente não domina, o nosso próprio cérebro, ele quer que a gente saia rápido, né? Ele quer que a gente vá embora. É a coisa da fuga, né? Porque isso vem... Porque o nosso cérebro tem 3 partes, né? Tem ali a parte mais... Que vai pegar ali... Quando nós... Vamos pegar o tempo das cavernas ali. Aquele cérebro reptiliano. Que vai trazer... Que você vai correr... Você vai lutar ou você vai voar. Então você tem que pensar isso. Quando vem um desafio para você, você tem essas opções. O que eu faço? Eu corro, eu paraliso ou eu enfrento. Vamos de novo. Eu corro, eu paraliso ou eu enfrento. Então vai ficar isso para você. A grande questão é silenciar e enfrentar. Em alguns momentos você pode correr. Olha aqui como eu corri. Você me fez a pergunta. Olha como é que eu corri. Só que eu tenho que voltar para enfrentar. Se eu continuar correndo, eu vou embora. E aí eu vou perder essa oportunidade aqui. E como seria, Cris, se a pessoa vai fazer uma apresentação em público e ele não tem aqui, por exemplo, aqui a gente usou a pausa, a água, a caneca. Que tipo de auxílio que ele vai ter quando ele estiver ali na frente do público que não tem, às vezes não tem uma caneta, não tem uma caneca? Maravilha. Olha como é. Você escapa de várias formas. Depende do ambiente que você está. Vamos supor que a gente está numa plateia, sei lá, 200 pessoas. Tá nos observando. Você me fez aquela pergunta ali e eu não sei responder ali. O que eu posso fazer? Eu posso jogar para você novamente. Gente, vocês entenderam a pergunta que o Josimar fez? Vocês entenderam? Alguém entendeu? Eu estou fazendo o quê? Eu estou ganhando tempo e vou jogar agora as pessoas contra você. Alguém entendeu? Alguém sabe por que ele fez essa pergunta? Eu não respondi sua pergunta até agora.
Você vai começar a ver isso muito Ou seja, em debate político. Você ganha uma pausa, você joga pro pessoal e você ganha uma pausa. Isso. Ou então você fala de uma coisa, eu vejo muito político, você falou de político, me fez lembrar. Quando ele se sente, vou falar uma linguagem simples, quando ele se sente acuado por quem está ali entrevistando, com a pergunta que não é legal, ele desvia e fala de alguma coisa importante sobre ele. E aí o cara vem e insiste na pergunta de novo, só que ali ele já passou a situação, já não tem aquele mesmo efeito, né? Aquele mesmo impacto. O político faz muito isso, Muito. né? Eu treino político nessa parte de comunicação. Uma das primeiras estratégias que eu falo é cuidado com o seu... Nós estamos dizendo isso que é verbal, só que tem um não verbal. Principalmente, se você me falou uma pergunta, eu não sei responder, a primeira atitude, vou fazer isso aqui, ó. Vou ficar o quê? Espantado. Quem é o meu entrevistador ou está debatendo comigo? Eu falo para ele, você viu essa expressão no seu concorrente? Você vai para cima dele com tudo. Ele não sabe o que você está falando. Só que também você não pode fazer isso. Você fez a pergunta, eu falei, interessante essa pergunta. O meu não verbal não pode entregar o que eu não sei. O meu não verbal tem que entregar. Que eu gosto muito de falar que é a comunicação silenciosa. É uma comunicação silenciosa. Olha pra você ver. Você percebeu que em nenhum momento eu tô aqui, ó. Lógico, quando do microfone, mas também é que eu tô aqui, ó. Eu tô te atacando o tempo todo. Sabe por quê? Eu tô demonstrando que eu sou uma autoridade. Uma grande questão, se eu coloco aqui, ó, a pessoa vai na entrevista, ela fica aqui, ó. Aí ela começa a balançar a cadeira, cruza as pernas de forma errada e, principalmente, relaxa. Você não pode relaxar. Você não apoia na cadeira. Corpo ereto. Olhando para a pessoa, fixo, sempre. Nunca desvia o olhar. Você pode desviar quando eu vou falar com a câmera ou fazer alguma coisa. Lembra? Se você olha para cima, você está lembrando. Aqui eu estou vivenciando e aqui eu estou sentindo alguma coisa. Até nisso tem essa comunicação não verbal ou comunicação silenciosa. Fiz isso com uma aluna minha esses dias atrás. Na graduação, ela me falou alguma coisa, eu vi que ela se emocionou, ela olhou pra baixo. Quando ela olhou pra baixo, veio lágrimas nos olhos dela. O que eu fiz? Alfinetei ela mais. Ela começou a chorar na aula. Chorar. Aí eu mostrei pro pessoal na prática como isso. Aí, sabe como é que eu descobri que ela estava emocionada? Ninguém sabia. Eu falei, quando eu falei tal detalhe, fiz tal pergunta, ela olhou pra baixo. Porque ela tá sentindo alguma coisa. Quando ela tá sentindo... Quando a gente tá conversando com a pessoa, ele olhou pra baixo, alguma coisa tá mexendo com o emocional dele. Aí você ataca ela. Se ela olhou pra cima, ela tá tentando lembrar de alguma coisa. O que você pode falar? Vamos supor, eu te fiz uma pergunta, você tá olhando pra cima. Josmar, você tá tentando buscar alguma resposta aí, ó? O candidato agora tá tentando buscar alguma resposta, que ele não tem. Porque se ele tivesse, ele estaria dando essa resposta agora pra vocês. Cris, e como mostrar confiança sem demonstrar muita prepotência na fala e na expressão? A prepotência, ela vai de cada um, porque quando uma pessoa vê alguém com porte e falando bem, ela acha que ela é prepotente. Porque na concepção dela, ela é uma pessoa diferenciada. Ela coloca ela num outro patamar. Colocou ela no outro patamar, tá se achando, né, porque tá em cima. Não. É só que ela se posicionou. É igual quando o Pablo Marçal fala das qualidades que ele tem, do que ele sabe fazer. Sim. Muita gente entende isso como prepotência. Ah, mas esse cara, tudo ele sabe, ele aprende tudo rápido, ele é o cara que inventou tudo. Falaram pra ele, poxa, mas você era pobre, você mesmo falou que era pobre há poucos anos atrás, como é que você mudou isso tudo? Ele foi mostrando, porque eu tenho isso, eu comprei aquilo, eu fui desenvolvendo pessoas, fui... Aí o pessoal vai falar que é carteirada. Ah, mas você já tá dando carteirada. É resultado. No Brasil, as pessoas têm vergonha de entregar os seus resultados. Tava dando uma palestra um dia, falando sobre essa questão de depoimento. Tem que captar depoimento do cliente. Tem que captar. Mas como é que foi essa entrevista pra você? Saber como é que foi. Só que tem gente que não consegue fazer isso. Sabe por quê? Ela não se acha merecedora. Quando ela não se acha merecedora, ela se coloca um nível abaixo das pessoas. Ou às vezes tem medo da crítica, né, da rejeição. Eu não peço feedback, porque talvez o Cris vai falar que o podcast foi ruim. E eu tô com medo da resposta dele. Não, independente da resposta, tem que pedir o feedback. Lógico, fala pra mim. Cris, esse conteúdo que você trouxe, eu não gostei, fala. Cris, esse conteúdo aqui, esse início, não tá legal. Não tá legal não, Gilmar? Eu te entendo. Mas fala pra mim, o que você não gostou? Me dá mais detalhes do que você não gostou. Eu te achei um pouco prepotente. Mas você me achou prepotente ou uma pessoa segura? Porque prepotência e segurança estão um lado um do outro.
Agora eu fiquei na dúvida, você me pegou. Você entendeu que eu não te respondi nada? Engraçado que você eu fui te perguntando. Você não foi deselegante, você foi fazendo pergunta e continuou dominando, né? E aí você pode fazer a carinha do cachorrinho, que é assim, ó. Você dá uma quedinha pro lado e fala assim, Josimar, mas me fala mais sobre isso. Só que aqui, ó, você percebeu que eu tô fazendo isso aqui? O que eu tô fazendo? Eu tô te atacando. Eu tô te mandando uma pergunta, então, mas te atacando. Esse movimento aqui, eu tô fazendo um ataque. Que aí eu coloco a pessoa no lugar dela e eu busco um conforto ali um pouco pra mim. Josmar, e aí eu vou conseguir quem domina aqui sou eu, tá? Só que eu não posso falar isso. Senão, a pessoa que tá me achando arrogante, prepotente, vai falar assim, olha, ó, por isso. Só que aí o meu não verbal ou a minha linguagem silenciosa tá falando isso pra ela. Por quê? Eu tô invadindo o seu espaço. Esse é o seu, esse é o meu. Quando eu faço aqui, eu estou invadindo o seu espaço. Quando eu estou invadindo o seu espaço, é que eu estou conquistando o seu castelo. Que você não deveria deixar ninguém conquistar o seu castelo. Cris, como manter o equilíbrio numa comunicação, quando você está sendo entrevistado, por exemplo? Vamos sair do viés da palestra, vamos para a entrevista. E alguém faz uma pergunta deselegante, ou alfineta, algo que de fato você fez de errado no passado, que você não se orgulha de falar sobre aquele tema. Como controlar isso na expressão, trazer uma boa resposta e continuar dominando ali a entrevista? Principalmente nesse tema da política, as pessoas querem trazer, né? Lá o passado, trazer ele à tona, ok. Lembra da linguagem não silenciosa? Não se deixa abater. Por isso que é muito emocional. Você trava o emocional e aí sim você responde com o racional. O emocional vai ficar aqui, ó, nessa parte da cabeça, nessa parte aqui, o cérebro, e o racional é esse aqui, ó, neocórtex. E aquilo que eu falei do reptiliano, ele vai estar aqui embaixo. Lembra? Lutar, fugir, correr, então frisar. Então tá nesse ponto. O que eu tenho que fazer? Focar no agora. Não buscar a resposta certa. Não existe resposta certa. Porque a pessoa está fazendo uma pergunta e ela quer uma resposta ali. Se você faz aqui, ó, correr, para me dar um tempo para pensar, ok. Mas se eu fugir, ela vai voltar essa pergunta. E aí? Eu vou ficar o tempo todo fugindo da pergunta? Enfrenta a pergunta. Com essa questão que você trouxe do meu passado, você quer saber o que mais? Porque realmente aconteceu isso. E eu volto a pergunta para você. Você, na sua vida, nunca... Ou, você já teve algum erro na sua vida, Josimar? Sim, vários. Todos nós tivemos, né? Você que está me assistindo, você está em casa, você é leitor, também já na sua vida teve algum erro. Isso é natural das pessoas. Então, interessante é assumir o erro, mas ao mesmo tempo você já joga a pergunta para a pessoa. Sim. Ou seja, você não responde do jeito que ela espera. Não. Porque ela espera que você negue, que você fuja da pergunta. Isso. O Pablo Marçal usa muito esse tipo de comunicação. Sim. Ele não foge de nenhuma pergunta, né, cara? Quando você foge, a pessoa, opa, peguei. Fisguei ele, ó aqui, ó. Ó meu peixe aqui, ó. Já sabe o ponto. Quando eu enfrento a pergunta, eu deixo a pessoa sem graça. Ela pensou que ia tomar muito tempo com isso, só que provavelmente ela não tem uma outra pergunta. Ou se ela tiver uma outra pergunta, a mente dela tá assim, ó. E se eu fizer essa pergunta e ele sair bem também? Ixi, agora eu vou ter que mudar o contexto das minhas perguntas. Porque ele é bom. Por que que o Pablo, esses grandes influenciadores estão se destacando muito? Por conta de oratória, de comunicação, que é o básico do ser humano. Só que tem muita carga emocional que vem dos seus pais, que vem dos seus avós, que vem dos professores. Por isso que em sala de aula, o aluno está apresentando, eu não posso ficar rindo. Porque já aconteceu comigo, uma aluna está apresentando, eu estou gostando da apresentação dela e eu esbocei um sorriso. Quando eu sorri, a aluna que estava apresentando muito bem, na hora, ela começou a gaguejar e começou a tropeçar nas palavras. E eu falei assim, ó, entrei numa caixa que eu não deveria entrar. Deixa eu voltar. E aí eu fui, mudei a direção, deixei ela e ela continuou a apresentação. Ao final eu perguntei para ela e ela me respondeu. Não, professor, nem percebi. E aí eu mostrei para ela, falei com os outros, realmente, você ali teve um momento que você começou a gaguejar, não sei porquê. Aí ela falou, não sei, nós fomos buscar. Sabe o que nós entendemos? Fomos lá no profundamente dela, no subconsciente, em determinado momento da vida dela, ela estava fazendo uma apresentação e o professor começou a rir dela. O que ficou guardado no subconsciente dela? Toda vez que ela está apresentando e uma pessoa está olhando para ela e começa a sorrir, é que está rindo dela, está caçoando dela. Isso faz sentido, professor, porque uma das maiores dificuldades que eu tinha, que me tornou mais tímido, veio lá da minha base, da minha infância. Como eu fui criado num sistema
religioso muito repressivo, né? Agradeço numa parte, mas em outra me deixou muito confuso. Então eu chegava na escola, eu não estava preparado para debater sobre aquilo que eu não podia fazer. Eu não sabia o porquê. Eu me sentia uma pessoa fora do mundo. Então eu chegava, eu sofria, que hoje a gente fala bullying, né? Eu sofria crítica, bullying do professor ao colega de sala. Pelo meu traje, por poder não praticar esporte, por não assistir televisão, por uma série de coisas. Então ali todo mundo ria de mim. Tá. Quando eu cresci, que eu fui ficar mais exposto, uma entrevista de emprego, ou em qualquer lugar, a todo momento eu estava com medo de alguém rir de mim, criticar minha postura, criticar minha fala. Então todo lugar que eu chegava, eu já ficava nervoso antes de sentar para falar com a pessoa e já queria ir embora com aquele pensamento, nossa, vão criticar, vão rir de mim. Isso faz todo sentido, porque demorou para eu conseguir virar essa chave, mas demorou muito. E você falando agora me fez voltar lá atrás. Dá pra você ver. Por essa questão, quando eu ministro curso de oratória, eu não gosto de falar de oratória, eu gosto de falar de comunicação e influência. Porque a comunicação nós estamos fazendo agora. Eu mando uma mensagem para você, você vai decodificar ela através da sua visão, através da sua audição, ok? Muitas vezes também através do tato ou do paladar, você está decodificando. Você está lendo as minhas expressões e ouvindo a minha voz. Eu posso aumentar a minha voz, ou eu posso dizer algo tão importante que eu abaixo minha voz. Entende? Esses são os processos. E quais são os exercícios, Cris, que as pessoas que estão começando, que têm dificuldade, que hoje todo mundo precisa estar exposto na internet, né? Gravar o vídeo, falar da sua empresa, falar da sua atividade profissional. Eu vejo alguns que estão até fazendo curso no instituto aí, muito bom em Goiânia, que eu não vou nem falar o nome, né? Seu concorrente. E eu vejo a pessoa começando ali e ela ainda está muito travada. Agora ela já consegue falar, mas quando a voz não está trêmula, o olho não para de piscar. Ou às vezes a expressão se fecha. Ela tá com o celular assim, ó, tá parecendo que é uma múmia. É um robô. Ela só mexe aqui, ó. Como destravar isso, Cris? Que eu garanto que todo mundo que tá assistindo, ó, essa pergunta aqui vale um like, um comentário e a inscrição no canal aí, ó. A resposta dele vale muita grana, porque você que tá assistindo aí, 90% tem essa dificuldade. Eu sei que tem. Sim. E aí vai o seguinte, a maioria dos cursos, ela vai te ensinar a falar com as mãos, ok, maravilhoso. A pose do poder, essa aqui que todo mundo ensina, a pose do poder. Então você que está assistindo aí, viu alguém fazendo essa pose aqui, ó, no vídeo, é que alguém ensinou isso para ela no curso. Ela pensa que toda vez... Fazendo assim, eu falo assim, aquele ali tá seguindo a cartilha. Ou então assim, ó, o político faz muito isso, ó, fica assim, ó. Aí fica o tempo todo assim. Aí quando ele solta a mão, ele lembra, eu tenho que voltar, porque essa aqui é a pose do poder. Você vê o político, ele vai dar uma entrevista e ele tá sorrindo com tudo. Às vezes o cara faz uma pergunta de alguma coisa triste e ele tá sorrindo. Tá sorrindo. Jeito, ele tá ali. Por quê? Nós tem que tem que ter expressões. Entender o contexto de todo o processo. Você tem que fazer uma leitura de tudo isso. E aí, quando você vai trazer isso em alguns cursos, no meu curso eu trabalho principalmente essa questão da emoção. Para depois falar de como falar com as mãos, entonação. Isso aí você aprende no YouTube. Alguém vai te ensinar. Tem que ir algo muito mais profundo. Nós temos que ir lá na raiz, buscar isso e colocar para fora. Lembra que eu falei dessa aluna? Isso é específico, né, Cris? Sim. Cada pessoa vai ter um bloqueio. Sim. Tem uma aluna que tô lá no curso com ela, conversando com ela. Enquanto alguns estão fazendo a dinâmica, eu percebi que ela estava meio tímida. E eu vi que ela é japonesa, tá ali, né? Eu comecei a conversar com ela. Japonesa, tradição, é mais rígido. E eu comecei a conversar com ela. E aí ela falando, eu percebi o quê? O bloqueio vinha do pai, que era muito rígido. Você não pode falar, você é mulher, você não pode ficar assim tanto, se expor tanto. Então, pais, mães, cuidado com falar, cala a boca, menino, você quer conversa de adulto? O seu filho vai crescer com isso no subconsciente dele. Quando ele for ter uma conversa de adulto, ele não vai conseguir. Ou criar, como no meu caso, uma repressão religiosa tão grande de que você não pode nada. E aí, quando você ainda não sabe defender aquelas teses ali na adolescência, você vai se sentir um cara fora da caixa, um cara fora do planeta. Isso. E o pior, né? Eu não quero ir nessa igreja do Josimar, não. Tá doido? Ok, não pode fazer isso, não pode. Aonde está isso na Bíblia? É que nós ouvimos, né? De um pai, de um pastor, de um padre, de um professor, de um parente... Já viu que é tudo com P? É incrível, né? Não, mas e aí vai pegando uma sequência. E o engraçado é que o ponto X não é nem
se a igreja é muito repressiva ou não. É a questão de você explicar o porquê de cada coisa. Porque quando você conversa, vamos dar um exemplo de uma religião aqui, quando você conversa com testemunha de Jeová, que tem um pensamento bem divergente do meu, se você sentar com ele ao final, ele quase te convence. Porque ele está muito bem preparado para defender aquela tese. Ele não tem vergonha, ele não se sente acanhado daquilo ali, ele não se sente acanhado de não poder, na família, usar uma transfusão de sangue. Por quê? Alguém preparou, ensinou ele muito bem o porquê daquilo ali. A questão é, hoje não, hoje está muito bem mais, as igrejas estão muito bem mais informadas, mas antigamente não, era só isso aqui, ó. Isso aqui não pode, isso aqui é do demônio e pronto, acabou. E aí você falar isso para um adulto, tudo bem, ele vai buscar respostas, ele vai estudar a Bíblia, ele vai buscar um curso de teologia, ele vai no YouTube, mas vamos voltar 30 anos atrás, e aí você lá, um adolescente, que ninguém explica para você, e não é culpa dos meus pais, eles só replicaram o que eles aprenderam. Sim. E aí você é um adolescente, aí você olha para todo mundo, você olha assim, não, todo mundo é normal, eu sou anormal. Né? Isso fica na sua mente, você é criança. Você é criança. E você vai levar essa memória para sempre. Pra sempre. Até o momento que, por isso que no curso, eu pego, vou lá na raiz, pego a raiz, coloco para fora e mostro pra pessoa. É isso aqui, igual a menina. Eu falei, mas o que foi? Através de algumas perguntas, nós descobrimos. Lá na aula foi rápido, que foi no intervalo, e ela me falou. Eu falei assim, mas o que aconteceu? Fomos o professor. Eu falei assim, mas esse professor te dá aula até hoje? Você ainda é a menininha do professor? Ou você é essa mulher que está na frente? Um sorriso nunca pode tirar do seu foco. Muito pelo contrário. Ele é a resposta que está dando certo. Que você está trazendo alegria para a vida de alguém. Então, troca essa imagem de a pessoa estar sorrindo, estar caçoando de você por alegria. Toda vez que você estiver falando e alguém sorrir para você ou estiverem rindo, agradeça. É porque você está trazendo alegria para a pessoa. O que eu fiz com ela, Gilmar? Peguei a raiz, coloquei para fora, mostrei para ela, expliquei o contexto e falei para ela, tá na hora de fazer o quê? Ressignificar tudo isso. Eu não só coloquei para fora, aqui, ó, expus aqui, ó, Josmar, aqui, você é um menininho e tal. Não. Tem que mostrar que é um menininho, mas depois mostrar por quê. Quer fazer dar um outro significado para isso. Toda vez que alguém sorri, você vai pensar o quê? Você está trazendo alegria para a vida dessa pessoa. E outra coisa... E ela ficou na mente dela para sempre isso. Outra coisa que eu quero te perguntar, mentoria, viu, gente? É para mim mesmo. Manda ver. Legal. Você fez essa ressignificação, viu qual era o bloqueio que você tinha, começou a trabalhar, foi lá, desenvolveu e viu o que dá para fazer. Agora, tem um problema que eu já vivenciei, e às vezes ainda acontece, é que às vezes eu chego para negociar com um cliente novo. E aí, quando eu vou para aquele cliente, eu estou imaginando que aquele cara é muito impossível, muito maior que eu. E aí, de alguma forma, eu começo a me apequenar de novo e começa a voltar aquele bloqueio que eu já desbloqueei lá atrás. E aí, quando eu esqueço, eu vou falar o que eu faço. Quando eu esqueço de parar ali, quando eu estou esperando ali na antessala, Josmar, você está aqui, o cara te chamou porque você é foda nesse assunto. Você é o expert, foi ele que te procurou, veio por indicação. Quando eu esqueço disso, Cris, eu entro lá, a minha expressão está insegura, eu não fecho o contrato, cara. Agora, quando eu faço esse exercíciozinho, quando vem essa apequenação, eu chego lá e consigo retomar o controle. Mas de vez em quando eu esqueço, cara, é batata. Aí quando eu saio, eu falo, cara, como é que eu fiz isso? Como tratar isso e buscar uma cura? Existe uma cura ou de vez em quando sempre você tem que estar fazendo isso que eu faço? Quando aparecer de novo, você tem que lembrar que tinha um bloqueio no passado, que ele está querendo voltar e tem que retomar ali sua segurança, seu potencial. Isso é uma crença de não merecimento. A sua mente está jogando assim para você, Josmar, você não merece estar de frente dessa pessoa. Ela é mais capacitada que você, ela é muito maior que você. Isso é uma crença. Já tive isso, uma mentorada, eu dou mentoria de marketing digital. O que tem a ver ressignificar com isso? Você tem que fazer um curso sobre isso. Quando eu faço um curso, eu entendo todo o processo mental. Falei, já que é o processo mental, tem que estudar mais sobre a mente. Por isso que eu falo de raiz. Você puxa essa raiz para fora, só que toda vez que você puxa para fora e faz uma ressignificação de estudo, ainda vai ter a voz falando para você. Você não é tão bom assim.
Muitos palestrantes ficam lá atrás, vamos supor, tá aqui o palco, as pessoas estão lá, 200 pessoas, 500, 1 milhão de pessoas. Atrás do palco, o cara tá batendo no peito dele, tá gritando, tá pulando, cama elástica, tem uma cama elástica ali, ó, e ele fica pulando, trazendo o quê? Energia. Porque quando ele chega ali no palco, ele tem que estar o quê? Energizado. Tem que estar com o peito estufado, olhando assim, tigre, vendedor, você precisa de mim. Foi você que me chamou aqui. Se você precisa de mim, fala o que você precisa, que eu preciso ir embora. Eu não sou pequeno. Eu sou tão gigante que você me pediu a minha ajuda. Põe a mão aí, estende a mão. Quem pede ajuda desse jeito, correto? Quem dá ajuda aqui, ó. Por cima. Você entende? Chega. Isso. Se eu tô dando ajuda, é por cima. Então estende a sua mão, que eu tô com a minha mão aqui disponível para você. Só que aí você tem que colocar aqui no corpo, no olhar e na voz. Porque às vezes, eu queria... Lembra quando eu comecei o podcast? Dessa forma que as pessoas fazem. Isso é treino. Quanto mais você faz, melhor você fica. A voz vai embora. Quando você calar ela, como falar assim, ó, eu mereço estar lá. Eu mereço tanto que ele me chamou aqui. Se ele me chamou, é porque em algum momento ele percebeu que ele precisa da minha ajuda. Se ele precisa da minha ajuda, eu sou o quê? Estende a mão de novo. Vou ficar de pé, Fábio. Desculpa aí, eu vou estar... Eu sou um super-homem. E eu vim ajudar você. Entende? Esse é o processo. Nunca seja pequeno diante de ninguém. Mas nunca também queira crescer sobre a pessoa. Eu sou o Superman. Eu vou salvar. Não, não vou salvar. Eu sou o cara da comunicação. Eu sou o cara. Não. Você pode ver, se você pegar a minha fala desde o começo do podcast, você vai ver vários erros de oratória, vários erros de comunicação. E sabe o que eu estou falando com isso? Não estou preocupado com isso. Porque eu não sou o Superman que fica postando de capa, não. O Superman que eu falo é que... Estende a mão de novo. É que eu estufo meu peito e olho pra você com a cara de quem vai te ajudar. E aí, isso aí, gente, você pode estudar, isso é neurociência. Aquela pose do Superman, ela gera pra você uma testosterona, tanto em homens quanto em mulheres, aumenta isso e diminui o cortisol. Cortisol vai ser um hormônio ali da tristeza, de trazer coisas ruins pra você. Quando você faz essa pose, você tá trazendo isso pra você, uma energia. Lembra? Por isso que o pessoal fica pulando, gritando. Faz o ha! O pessoal fala que é ridículo, mas traz o quê? Energia para as pessoas. Então, talvez você, no caminho, monta um processo de trazer essa energia para você. Vá pensando o seguinte. Não, igual, eu vim aqui pro podcast, eu não fiquei, o que ele vai me perguntar? O que ele vai? No banho, eu tava no banho, começou. Mas se ele perguntar isso, dessa resposta. Se ele perguntar isso, dessa... Não, para. Eu vou lá para somar. Eu vou lá para trazer algo de especial pro Josimar, pro Fábio e para quem tá aqui nos assistindo. Eu vou para isso. Eu não vou para aparecer. Quando eu vou para aparecer, acaba ruindo. Tudo que eu construí, esse personagem. Quando você for, faz o mesmo processo. Eu vou orando. Eu vou pedir energia. Senhor, que eu não posso falar a besteira que eu penso. Nem o que eu quero dizer. Mas que seja o Senhor falando através de mim. Sabe com isso aqui que eu comecei? Eu nunca fiz um podcast falando disso. Mas do nada, quando você foi falar, cara, como é que eu vou começar? Não vou começar a responder. Deixa eu começar de uma forma diferente. Entendeu? Não foi planejado. Eu vou planejar. Vai ser assim. Quando você planeja muito, sua mente fala assim, ó. Ih, você errou. E fica muito robótico. Isso. É igual as pessoas que fazem cursos de oratória. Exemplo, se você pega Cortella, Clóvis, Leandro Carnal, são bons oradores. Mas se você for pegar a cartilha de oratória, eles cometem vários gafes. Mas tem uma coisa que eles fazem que se torna até exemplo nos cursos de oratória. Eles criaram uma identidade própria de comunicação. É uma identidade própria. Tem gente que ele quer seguir a cartilha da comunicação e esquece dele, aí vira um personagem. Eu queria dizer pra você que você vai ver muita gente falando isso, ou hoje eu quero trazer, e aí quando ela solta a mão, ela lembra, na hora ela faz isso aqui, ó. Fica ridículo, fica um robô mesmo. Seja você, seja natural. Sempre, ok, eu posso aumentar minha voz, posso falar com as mãos, mas também é natural. Com o tempo vai fazendo. Estes dias... Gente, eu não tô falando mal de ninguém, tá? Mas esses dias eu tava assistindo um vídeo que foi um patrocinado, uma pessoa falando de oratória, e ela travava na mão ali. Porque o cérebro dela tá mandando um comando, só que o corpo não tá reagindo. Isso, a pessoa que tava querendo ensinar oratória. Isso. E aí ela falava assim, porque
eu quero, e é isso que eles ensinam. Não, tem que ser natural. Você pode ver, a mão sai naturalmente. Se você vai falar de intensidade, ok, mas isso é com o tempo. As pessoas pensam, acabei de sair do cursinho e vou estar desenvolvendo tudo. Não é assim. Se fosse assim, os cursos de oratórios teriam que ter um valor muito maior. Porque a pessoa só faria uma vez e nunca mais. Você falando disso, eu sempre gosto de pesquisar antes, estudar algumas pessoas de oratória. Quando eu vou, todo tema que eu vou discutir aqui, eu gosto de dar uma estudada antes. E você falando de pessoas, eu fui assistir um cara que fala sobre oratória. E aí no vídeo que ele estava fazendo, falando sobre você se preocupar com a imagem, com a estruturação, com o traje, com o ambiente, com tudo. E aí eu tô assistindo ele, quando eu olho para trás, o fundo dele, que ele tava falando disso, de fundo, de ambiente, o fundo tinha uma tomada quebrada, um outro negócio arranhado, assim. Eu falei assim, mas qual que é a autoridade para ele falar sobre isso se o próprio ambiente dele não está adequado, né? Então, assim, é muito desconexo, né? Você tem que ter esse certo cuidado. E eu quero falar que eu não estou criticando a pessoa. Eu só estou te falando assim. É que ele aprendeu com alguém a cartilha. Você falou muito bem. Ela quis seguir o passo a passo. E não tem passo a passo. Esquece o passo a passo. Seja você. Isso aqui, ó, isso que eu tô, não é um personagem. Se você conversar comigo fora, é do mesmo jeito. É empolgado, é trazendo uma brincadeira, uma risada. E isso uma pessoa diz pra mim. Os seus vídeos são muito robotizados, Cris. Eu não gosto de assistir. Porque eu não vejo o Christian Omar lá. Eu vejo um personagem. Eu falei, me diga mais. Meu cérebro. O emocional xinga ele. O racional ouve ele. É, porque o emocional quer falar assim, ó. Quem que é o Josimar? Quem que é esse cara pra falar de mim? Eu sou professor de oratória, rapaz. Me respeite. Ó, o emocional. Psss, fica quietinho. Agora você traz o racional. Ó, o racional. Fala mais, Josimar. Me fala mais. Aí a pessoa me entregou um ouro. Por que essa entrevista tá sendo desse jeito? É porque essa uma pessoa lá atrás, que veio com a crítica, eu só peguei a crítica e transformei nela em uma solução para o meu negócio. É engraçado você falar isso, que quando eu comecei o podcast, e tudo que você começa novo, você provoca muitas pessoas que estão à sua volta. Aí uns elogiam, outros criticam, outros ficam com inveja. E tinha um amigo meu que sentou comigo e falou assim, dentre várias críticas que ele fez, você tem que saber filtrar também, né? Algumas não faziam sentido, mas uma que ele falou foi igual a essa. Que ele me deu aquela provocada, assim, lá no fundo deu vontade de... Ele falou assim, Josimar, eu tô te achando muito robótico, você tá muito robótico lá no podcast, muito formal. Eu queria que você apresentasse o podcast do jeito que você tá conversando comigo aqui, ó. Do jeito que você faz um treinamento, que eu já fui em treinamento seu, eu queria que você fizesse daquele jeito. Eu parei e falei assim, cara, você tem total razão. O cara te entregou um ouro, mano. Você tem total razão. Eu tô começando o podcast, tá muito formal mesmo. É muito difícil, eu sei que eu tô nesse desafio, ainda tô tentando achar o meu estilo de comunicação ali, que é muita coisa que você tem que preocupar, ainda não cheguei nesse ponto, mas eu vou chegar lá. E aí, depois ele mesmo vem me elogiar. Nossa, agora você tá sendo o Josimar lá. Então, às vezes, você tem que ouvir, você não tem que ficar naquele pedestral. Não, eu sou especialista, eu sou... Não fale assim. Quem é você pra falar isso comigo? Quem é você, não. Me fala, ó, o ouro que ele te entregou. Igual aquele amigo meu me entregou um ouro. Ele não sabe disso. Ele não sabe que ele entregou o ouro. Sabe por quê? A mente dele provavelmente estava na crítica. De fazer a crítica pra causar um tumulto, fazer uma brincadeirinha na turma. Eu falei, poxa, deixa eu saber mais. Me fala. E aí toda entrevista, toda palestra que eu vou dar... Eu me animo mais. Eu coloco o Christian Omar mais pra fora quando as pessoas começam a falar assim, tô gostando, fala mais. Aí eu coloco mais pra fora. E não existe na comunicação, você tem referenciais, né, Cris? Mas não existe uma receita pronta, né? Porque quando você pega, se você me passar para quem tá nos assistindo, uma cartilha aqui, uma sequência, 20 passos que você tem que fazer. Se você fazer exatamente isso, vai ficar muito robótico. Você tem que achar a sua identidade dentro daqueles 20 passos, né? A minha voz é grave. Então, quando eu vou me apresentar, alguém ainda fala assim, você é locutor? Eu falo assim, por que você falou isso? Eu não vou responder, ai, obrigado, é minha voz. Não, quero saber mais. Do mesmo jeito porque que eu achei e tal. Gente que falava pra mim assim, mas tem que ser mais engraçado. Você tem que falar, cara, mas eu não sou assim. Aí, ó, viu? Não adianta eu querer ser engraçado. Não. Eu não vou ser engraçado, né? É igual não é um stand-up, né? Não é. É igual lembrar a Sabrina Sato. Eu fui numa palestra do Reinaldo Polinto, que no passado ele era o cara, né, na comunicação. Fiz um curso com ele na época da faculdade ainda. Ansioso para apresentar o TCC, eu fui buscando todos os auxílios. E aí eu fui numa palestra dele, comprei o livro e ele dando exemplo da Sabrina Sato.
que ele fez uma mentoria para ela na época que ela saiu do Big Brother. E aí, muita gente, ela mesma achando que ela tinha que mudar o estilo de comunicação dela, ele falou assim, não, você não tem que mudar nada, você tem que continuar falando exatamente como você fala, como sotaque interiorano, desse jeito. A sua comunicação é essa é a sua identidade. Se você fizer qualquer coisa diferente, não será você. Você é um personagem. E você vê que ela nunca tirou isso. Ela continuou sendo Sabrina Sato. Daquele jeito dela. Mesma coisa que a gente via no Pânico, né? Lá no Big Brother também, brincadeirona, uma meninona. Mas isso é a personalidade dela. A personalidade diferencia dos outros. Igual, a Eliana teve uma mudança. A Eliana, quando ela falava com as crianças, era uma voz fininha. Por quê? Eu tinha que falar com o menininho. Só que agora, a voz dela é fina, ok, mas ela coloca uma entonação ali, ela coloca um grave, porque ela vai falar com o jovem, com a mulher e com o homem. O público dela, feminino, ok. Mas para falar com essa mulher, eu também tem que ter autoridade. Aí sim, vale essa mudança. Mas se você for pegar a voz dela, não mudou tanto assim. Foi só uma tonalidade ou duas ali, depende ali. Mas foi coisa muito pouca, não muito simples. Não deixou de ser a Eliane, mas trouxe uma comunicação adequada, né, para o tipo de programa que ela está apresentando. Você pode ver, né? A Globo e a USBT brigando por ela. E aí, se você for pegar a despedida dela lá no palco, ela de um lado e a filha do Silvio Santos lá, a Patrícia. Do outro lado. A Patrícia, ela se sentiu constrangida. Depois assistam novamente. Olha a expressão, não, esquece a fala dela, olha a expressão dela. A Eliana fala uma coisa, ela tá assim, do nada ela cai, o corpo dela faz isso aqui, ó. Aí quando ela faz isso aqui, ó, ela faz uma careta e depois ela fala assim, Eliana, eu queria, ela tá nessa posição, Eliana, eu queria te pedir, sabe o que é isso aqui, ó? Eu tô me humilhando pra você. Quando eu abaixo isso. Aqui, né? Por isso que você estufa o peito pra falar com as pessoas. Quando eu tô assim, eu tô me humilhando. Sabe o que é isso aqui? Eu tô voltando pro ventre da minha mãe, por isso que eu me encolho. E aí, o corpo dela, nossa, na hora que eu vi, eu falei assim, tem alguma coisa a mais do que isso. Ela se sentiu envergonhada e ela, ó, tá se escondendo de alguma coisa. A fala tá te pedindo perdão, mas tem algo por trás. O corpo dela me falou isso. Legal. Uma entrevista que, deixa eu só lembrar agora, a filha do Zezé, Vanessa Camargo, deu uma entrevista há um tempo atrás aí, porque ela tava lá no Big Brother, teve algumas falas que o pessoal falou que é preconceituosa, mas vamos lá no contexto do vídeo. No vídeo, você vai ver uma Vanessa com o cabelo amarrado, tons pastéis e uma fala muito assim, ó, ritmo, é igual um trem, o tempo todo, sabe? Porque ela tá lendo alguma coisa que falam pra ela. Estão colocando as palavras certas na boca dela para que ela também não perca isso. Acontece isso, teleprompter ali, pra pessoa não se perder, porque pode acontecer. E aí se cria o personagem, tem que ter muito cuidado. Eu analisei com os meus alunos em sala de aula, eles ficaram horrorizados. O corpo dela falando tudo. Um brinco de argola, tons pastéis, uma fala ali, ó, no ritmo. E eu ia contando no ritmo com os meninos. Assim, ó, gente, ó, não tá no ritmo? Aí eles ficaram horrorizados. Não, e outra, assessoria quando isso. Você começa a fazer algo que não tem a ver com a sua identidade, acaba te travando, né? Eu me recordo, você me falou isso, fez me recordar uma vez que o Bolsonaro foi um evento fora e que ele foi ler um teleprompter, um texto que estava pronto para ele, nem parecia ser Bolsonaro. O Lula da mesma forma, uma vez que ele foi ler teleprompter do mesmo jeito. Então, assim, tem coisas que você foge da sua identidade, né? Pode. E aí você quer ler, o repórter da TV vai ler muito bem. Tanto que, quem não sabe, o repórter, ele não tá... tô te falando o tempo todo. Não, tá ali, ó. Ele tá olhando pra você, só que tem uma escrita pra ele na direção da lente e ele tá falando aqui, ó. Tá passando tudo. Tudo que ele tem que falar. Algumas vezes ele pode entrar com improviso, mas a grande maioria alguém está digitando pra ele não se perder. Senão ele pode em algum momento travar. E agora, o que eu faço? Já aconteceu na Globo. Uma repórter, acho que travou o teleprompter dela, ela falou, e agora, o que eu faço? Ela ficou perdida. Porque ela tinha uma cartilha a seguir. Por isso que eu falo, não siga a cartilha. Siga você. Você fez muito bem. Vi essa mudança também do nosso primeiro, daquele outro podcast para esse. Você tá mais solto, você tá mais tranquilo. Sabe por quê? Esse é o Josmar. Mas com o tempo você vai mudando. Vendo o que encaixa e não encaixa. Ouvindo algumas coisas e adequando. E tudo que você vai começar novo, como o podcast, por exemplo, ainda não existe ainda...
faculdade de podcast, não existe curso de podcast, não existe... Você aprende um pouquinho com as pessoas que começaram e os mais antigos têm 4, 5 anos. Você vê que é tão recente. E outro detalhe, e aí você vai ajustando e você vai achando ali seu ponto. E não tentar copiar e fazer igual a ninguém. Você tem que achar o seu ponto, o seu estilo. Hoje, agora com 39 episódios, hoje completando 39, que eu posso dizer que eu achei o meu ponto de comunicação e o meu jeito de conduzir o podcast. Porque o podcast ele virou um sucesso exatamente por isso. Porque ele não é previsível. Ele não é previsível. Não entrevista na TV, né? Porque a entrevista na TV, você já sabia o que ia acontecer. Você é um repórter investigativo, você é um repórter que está conversando com um político, a ideia dele é deixar o político nervoso. É deixar o político sem graça, vermelho, fazer essas coisas. Então você já sabia o que vai acontecer. Quando você foi pro podcast, que teve aquele podcast de grande audiência do Flow com o Bolsonaro, com o Lula, não tinha nada a ver com isso. É tão verdade que o Flow foi entrevistado depois que acabou o podcast, e os jornalistas, mas por que você não pegou mais firme? Por que você não fez isso com o Bolsonaro? Não perguntou aquilo, falou assim, gente, o podcast não é isso. Entrevista é para vocês, eu não sou jornalista. Isso aqui é uma conversa. E quando o podcast vem com esse formato, o que ele gera? Ele gera empatia. O cara que está lá, por exemplo, quantas pessoas que nos assistem aqui são jornalistas e vivem fazendo entrevista no seu dia a dia? Quase ninguém. Agora, quantas pessoas faz bate-papo todos os dias com alguém como nós estamos fazendo aqui? Tomando um refrigerante, comendo um sanduíche. Delicioso. Então a pessoa olha e fala assim, nossa, aquilo ali é legal, eu também bato esse papo aqui, o inconsciente dele vai trazer jeito, né? Eu bato esse papo com o meu sócio, eu bato esse papo com meu primo, com a minha tia em casa, é uma conversa. É uma conversa. Por isso que o podcast continua em alta, tudo que vem nesse formato está em alta. E você pode ver que a TV foi lá, fez o quê? Copiou. A maioria dos canais agora tem podcast, que eles entenderam que a audiência está ali muito robotizado, entrevista. Vamos entrevistar hoje, Osmar. Osmar, fala para mim sobre isso aqui. E a pessoa está ali lendo, não é uma conversa, não é fluida. E aí quando as pessoas falam, peraí, mas eu não quero assistir isso. Tem uma outra opção, tem o podcast do Josimar. Tem gente que pode estar nos assistindo agora, está lavando vasilha. Ou está tomando banho, ou está fazendo alguma outra coisa, ou está trabalhando e está nos ouvindo. Olha para você ver. Como que a comunicação é importante. Eu assisto na hora que eu quero, no momento que eu quero, assisto quantas vezes eu quero, e não tem ninguém me controlando. A TV não, aparece no tal horário, só aquilo ali, pronto. Eu estava hoje assistindo um episódio do Joel J, com um cara que eu esqueci o nome, que ele apresenta um programa na CNN. E ele falando que a CNN, ela tem mais audiência no YouTube, no digital, do que na própria TV. Ele falou assim, a CNN deixou de ser uma TV. Mas por que ela conquistou essa audiência? Porque ela percebeu esses números muito rápido e ela começou a transformar o seu canal no YouTube no formato que a galera gosta de hoje em dia, tirando cada vez mais o roteiro. Aqui, início, meio, fim, não sei o que. Tirando perguntas formalizadas. Um dos programas de grande audiência da CNN, olha eu fazendo propaganda, é o Arena. Não sei se você já assistiu. Por quê? Ali o cara não tá com... Ele tem uma pauta. Ele tem os tópicos, mas ele não tem pergunta pronta. Ele não tem pergunta formulária, né? O outro é o grande debate. Então, assim, aí você pega as grades tradicionais de TVs, até em canal fechado mesmo, muito roteirizado. Muito. Aí quando você olha, você tem um cara que começou agora, que tá lá no YouTube, e que tá tendo uma audiência gigantesca. Outro exemplo, o Cazé TV. Cazé TV tá incomodando a Globo. Hoje eu tava comentando com um amigo, assistindo um pouco da Eurocopa. O amigo meu falou assim, onde esses caras encontraram esses narradores? Esses caras são muito bons. Olha a linguagem, o jeito de comunicar deles, totalmente diferente dos outros. Você pode ver que o Galvão, no canal dele, mudou também. O Galvão não é aquele mais da Globo. É agora que faz crítica, que abre sem nenhum problema. Porque não é... Não, gente, não pode falar isso aqui. Não, é à vontade, é o canal dele mesmo, né? Então tem sempre essa quebra de padrão. E o empresário tem que entender isso. Que ele tem que se comunicar. O mais importante, empresário, empreendedor, não deixe outra pessoa ser o influenciador da sua marca. Sabe por quê? Se esse influenciador for embora ou for para outra marca, ele leva todo mundo. Isso aí dá um corte de milhões, viu, Fábio? Isso aí dá um corte, viu? Então eu vou falar de novo, olha.
seja você empreendedor, o influenciador da sua marca. Porque se você deixar uma outra pessoa ser um influenciador, se essa pessoa você não tiver dinheiro para pagar ela vai para outra empresa. Ou ela pode montar um negócio parecido com o seu. Que montei uma hamburgueria parecida. O pessoal lá do Hamburgueiros, eles contratam alguém para falar deles. Aí tá lá, muito bom, todo mundo gostando. Quando esse influenciador for embora, ele monta uma outra hamburgueria e leva todo mundo com ele. Porque ele é o influenciador. Ele é o influenciador. É ele que detém a autoridade. Não é a empresa mais, é o influenciador. É a mesma tese com os meus pois clientes. Tem que ter cuidado. A mesma tese. E nem só por isso. É porque hoje, as pessoas que nos assistem, as pessoas que compram nossos produtos, nossos serviços, elas gostam de coisas mais humanizadas. Sim. Porque hoje elas sabem que tem esse acesso. Ela quer saber quem é o CEO da Nike, ela quer saber quem é o CEO da marca X, Y. Aquele cara tem que aparecer. Hoje, até essas grandes marcas não tem conforto mais do CEO não aparecer, o idealizador da marca, ele tem que aparecer. Sim. Não é como no passado que ninguém tinha acesso. Hoje Ninguém as pessoas sabia, querem né? saber quem é. Quer saber sua história, o que você faz no dia a dia, que esporte que você pratica. Essa humanização gera empatia e gera engajamento na marca, né? Mas você pode ver o João Adib, lá da CIMED. Ninguém conhecia esse cara. Do nada ele apareceu. Do nada não. Ele já CEO há algum tempo. O que ele despertou? Eu preciso ser a cara. Eu vendo saúde, então eu coloco minha saúde, a minha autoridade. E ele registra tudo. Tudo que ele faz. Porque as pessoas amam ver a vida dos outros. Porque eles sentem que a vida deles não tem valor. E eles querem acompanhar outras pessoas. Eu tenho vários mentorados e aí tem professores também. Eu tô com 3 professoras e aí eu falo para ela, gente, stories, faz... Ah, não, Cris, mas... Eu falei, mas não é por vocês, é pela audiência. Elas querem saber das rotinas de vocês, do dia a dia de vocês. Vou falar novamente, as pessoas deixam de viver a vida delas para viver a vida de outras pessoas. Antes era numa novela, depois passou para um seriado, depois passou para um streaming e agora nas redes sociais. Elas querem ficar ali nos stories acompanhando você. O que o Josmar está fazendo no dia a dia dele? Ele foi para onde? O que ele pode me deixar informação? O que você tem que fazer? Trazer essa audiência para você e colocar algo bom. Seja qualquer empresa, qualquer negócio, você pode trazer um conteúdo que favoreça a sua audiência. Vamos colocar aqui... Ó, eu lembrando. Ó, aqui, ó, tô olhando para cima, tô lembrando. Vamos pegar uma estética automotiva. A pessoa vai ensinar o cara como lavar o carro em casa. Ensina, você que trabalha com estética automotiva, e não chama de lava-jato, tá? Chama de estética automotiva. Você vai ensinar as pessoas a lavar o carro em casa. Só que pensa comigo, você já lavou o carro em casa? Já. É difícil, não é? Nossa, e nunca fica limpo. Não fica, mas essa é justamente a questão. Você está ensinando, você não está mentindo, você está ensinando, está trazendo algo de valor para ela. Você está se posicionando como autoridade, está usando a sua comunicação para trazer essa audiência. Ensina, mostra todos os detalhes. Quando ela for fazer em casa, ela fala assim, ela vai começar. Como é que é? Deixa eu ver aqui o vídeo, ensina aqui. Cara, mas não ficou bom, não ficou igual. Sabe onde que ela vai? Ela vai na sua estética automotiva. Porque você trouxe essa autoridade para ela, essa confiança para ela, através de ensinar. Nós somos ensinados desde criança, por quê? Pelos nossos professores. Por isso que eu falo, professores, meus amigos, meus colegas de profissão, muito cuidado com o que vocês estão fazendo em sala de aula. Respeitem os seus alunos. Peguei uma turma agora que os alunos estavam assim, pilhados nas provas. Falei, o que está acontecendo? Não, porque, professor, amanhã tem prova, ansiedade total. Falei, pode parar com isso. Pode parar com isso. Aí todo mundo falou assim, professor, cadê a prova? Cadê? Porque lá tem um envelope laranja. Cadê o envelope laranja, professor? Que envelope laranja? Não precisa de envelope, não. Nós vamos fazer a prova aqui. Então, cadê a prova? Eu coloquei aqui, ó, um slide só falando assim, ó. O Greg teve aqui, ia pro Brasil, eu falei assim, ó, fala sobre o Greg. Monta estratégia de comunicação pro Greg. Ah, mas a prova é isso? É, responde. Eu quero ali, ó, análise SWOT dele, e eu quero que vocês criem uma estratégia e mais alguma coisa que eu não lembro agora. Mas tá lá. 3 perguntas para eles. Essa foi a minha prova. Eles amaram, adoraram. Sabe por quê? Eu tirei eles do que estava todo mundo fazendo, colocando pressão, e o professor tem essa besteira, né? De, o aluno tem que estudar, é porque eu trouxe o conteúdo. Tem que colocar uma pergunta complexa, difícil, quero tem que testar, ter uma pegadinha. Eu quero testar. E eu sempre falo assim, ó, vocês vão precisar disso aí no mercado? Não, então por que vocês estão estudando isso? Vamos estudar isso aqui, é o que precisa.
que o mercado, que a agência vai cobrar de vocês. Isso é importante. Aí sabe o que aconteceu, Josmar? Chega bem o dia de eu corrigir as provas, eu vou corrigir prova pra quê? Eu só, gente, ó, tá aqui, né? Vocês vão pegar a prova de vocês. Devolvi a prova de todo mundo, pegou lá, só deu um visto, né, que eu vi várias estratégias deles. E aí, isso antes do Greg vir no Brasil, que é aquele episódio do Greg fez aquela movimentação toda. Antes do Greg vir no Brasil, a prova. Quando o Greg veio pro Brasil, eles receberam a prova. Que eles tinham feito a estratégia antes. E sabe o que foi a surpresa da maioria deles? Muitas das estratégias que eles, não fui eu, eles criaram, o Greg utilizou aqui no Brasil. Que legal. E eles ficaram, professor, mas eu falei assim, e aí, merece quanto? Mas eles não queriam dar 10 para eles mesmos. Aí eu tive que ir carteira por carteira. E aí, filho? Não, quem tá te dando a nota? Eu, você? Ué, o senhor, professor. O senhor que deu 10 para todo mundo. Eu dei 10? Vamos aqui, ó. Quem criou a estratégia? Você. Vamos ver, estratégia aqui, qual que você foi? Leia para mim. Aí eles foram lendo. Essa estratégia, o Greg não fez aqui no Brasil? Fez. Ué, ela merece 10 ou ela merece menos? Ué, o professor merece 10. Eles não têm essa... têm dificuldade de dar uma nota boa para si mesmo, né? Falta de merecimento. Ela tem aquela crença de eu não mereço essa nota, eu não mereço 10. Por quê? As pessoas colocam tanto pressão na busca pelo 10 que a pessoa quer fantasiar alguma coisa que ela não viria fantasiar, ela viria qualquer realidade. Ela passa uma noite inteira estudando. Pra quê? No outro dia ela esqueceu tudo. Eu não quero isso. Sabe o que eu coloquei neles? Uma carga emocional tão grande, mas positiva, que eles vão levar para a vida deles. Aí no final foi todo mundo assim, professor, parabéns, você é o melhor professor, e não sei o quê, parabéns, o senhor é tão preocupado com a gente, sabe por quê? Eu conversava com os alunos, eu dava voz para eles. Não, gente, ó, vou parar de falar, agora vocês que vão dar aula, fala para mim. Eu até brinquei com eles, vou dar a prova. Me fala aí 3 questões para eu colocar na prova. Aí eles começaram a falar. Dei voz pra eles. E aí, sabe o que eu fiz? Ah, você tá brincando na sala de aula? Não, pelo contrário. Tudo que eu ensinei por eles, eu só... Mas fala aí, me faz umas perguntas. Aí eles faziam as perguntas. Eu falava, mas isso aí... Ah, onde você aprendeu isso? Ah, foi naquela aula que o senhor ensinou pra gente, de análise SWOT. Eu falei, me fala mais sobre isso. Aí o aluno tá entregando pra mim. Ele não precisa decorar, ele precisa colocar isso na bagagem emocional dele, pra quando ele precisar ali no subconsciente, trazer pro consciente dele. Opa, o que eu preciso? Aquela vez que eu precisei, que eu estudei. Opa, eu trago. Não é estudar a noite inteira para fazer a prova no outro dia. Isso não é comunicação. Isso é pressão que você coloca sobre seus alunos. Você falou muito de emoção. Tanto para uma boa comunicação ou para uma comunicação que precisa estar ajustada, o ponto X é a emoção. É a emoção. Se você não controla a emoção, ela te desfavorece aqui, ó. Você pode ver que você me faz algumas perguntas, eu respondo as perguntas e depois eu vou para um outro ponto. Por quê? A minha cabeça está cheia de informações e ela quer despejar. Só que em determinado momento eu tenho que falar assim, calma, vai devagar. Não é tudo de uma vez. Cris, essa bagagem emocional. E como controlar quando eu estou ansioso demais para falar algo ou para conquistar um contrato, conquistar uma parceria? Eu tô muito ansioso e ao mesmo tempo com muito receio de receber um não. Porque, querendo ou não, a nossa expressão faz com que de fato o não venha. Ou sim, né? É porque você já deu um comando pro seu cérebro, né? Ixi, ele vai falar não. E todo mundo percebe, né? Percebe. O seu interlocutor, quem tá ali conversando com você. Você não passa essa confiança para ele. Muitas vezes você começa a suar as mãos e quem fica com as mãos suadas tem uma estratégia, tá bom? Vou ensinar para vocês. Quando você estiver com as mãos suando, mais me fala, Cris, mas quando eu tô falando, minhas mãos começam a suar. Ok, faz o seguinte, ó. Mão no bolso, só que deixa o dedinho de fora. Faz isso aqui, ó. Colocar a mão toda no bolso, você faz isso aqui, ó. Aí você voltou pro vento da sua mãe. Você tá correndo das pessoas. Ou às vezes na hora de falar o valor, você baixa o olhar. Pelo contrário. Tá suando a mão, coloca ela na perna, enxuga na calça. Mas não deixa transparecer. Continua com a posição de ataque, voz sempre potente, até na hora do preço, que muitas vezes fala assim, ó, Josmar, vamos, ó, você tá precisando disso, né? Maravilha, Cris. E quanto que é? Josmar, nesse caso, mudou tudo aí. Cadê a pessoa confiante? Cadê aquela pessoa que começou falando entregou toda a solução, mas na hora de dar o preço, ó a carga emocional dela. Você não merece. Você não merece o que você tá cobrando. A voz vem e aí, ó... Ele vai achar caro. Ó o inconsciente passando.
Não, Gilmar, então vamos lá. Deixa eu te explicar aqui, ó. Eu vou te passar aqui, mas já vou te avisar. Você pode parcelar em várias vezes no cartão, tá bom? Você oferece desconto sem a pessoa pedir. Cara. Por quê? Você não se sente merecedor disso. Você não esperou o cliente falar. Vai falar assim, mas beleza, é no Pix? E se ele falar isso pra você? Só que como você falou que ele pode parcelar em 24 vezes, ou que você já vai dar um desconto pra ele de cara, ele falou, desconto eu quero, lógico. Você nem esperou ele falar. Josimar, entendeu todos os pontos que foi apresentado pra você? Entendeu? Tá tudo entendido? Ok? Tem mais alguma dúvida? Não, ok. O que você achou dessa proposta, Josimar? Ela atende todas as suas necessidades? Atende, Cris, é isso aí que eu estava precisando. Ok. O investimento para isso, você vai pagar em suaves prestações. Não, gente, suaves prestações. Eu já vi isso, as pessoas falam, você vai pagar em suaves prestações. Esquece suaves prestações. Coloca investimento, fala assim, o investimento que você vai fazer para ter tudo isso que olha para você como é que eu mudei. Tudo isso que eu apresentei, olha a minha mão mostrando para ele. Tudo isso que eu mostrei para você, o investimento é de apenas R$10.000. Faz sentido? Tudo. Faz sentido para você, Josmar? Eu dou a pausa, eu mostro para ele e falo assim, ó. Faz sentido para você, Josmar? E às vezes no final você pode até usar a escassez, né? Você me fez lembrar um gestor que veio aqui, o Juvencio, disse que foi um consultor na empresa dele uma época, e o cara chegou, trouxe toda essa comunicação, apresentou a proposta, falou o valor e falou assim, olha, eu não vou poder continuar aqui com vocês porque eu tenho um outro compromisso e eu aguardo o retorno, se tiver algumas dúvidas, vocês entrem em contrato comigo. Você acredita que os caras, tudo gestor de empresa internacional, os caras ficaram tudo ali no jogo, caíram todo mundo no jogo dele e não fecharam a consultoria com o cara? Acaba fechando, porque é diferente da grande maioria. A grande maioria vai suar, vai gaguejar, não vai conseguir, não vai mostrar tudo que você tem que mostrar. Você vê, o normal era os CEOs falar assim, eu tô ocupado, eu tô saindo, depois eu vejo. Não, ele que fez uma coisa que eles não esperavam. Mas como assim que ele vai sair? Ele falou assim, eu mesmo fiquei pensando, esse cara é louco? Ele falou assim, ele mesmo falou pra mim, esse cara é louco? Ele deixa a gente aqui na mesa, se a gente quiser, a gente tem que entrar em contato com ele. E aí você pode usar até a estratégia de, aí fala pra mim assim, Cris, mas eu achei caro. Eu achei caro, Cris. Entendo perfeitamente, Osmar. Mas caro em relação ao quê? Porque eu te apresentei várias coisas. Você percebeu todos esses detalhes? Você percebeu tudo mesmo? E aí eu vou trazer na memória dele, que sempre é muita coisa que você está ganhando e você está pagando apenas isso aqui, ó. Você tem que deixar o preço pequenino na mente do seu cliente, mas o resultado que ele vai obter. Fala assim para mim, mas várias pessoas já vieram com o mesmo discurso que o seu. Várias pessoas falaram a mesma coisa. Eu também entendo isso, mas tem um pessoal aí no mercado que é terrível. Mas deixa eu só te mostrar aqui. Você me permite, por favor? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Nos resultados dos meus clientes. Eu não quero te falar mais nada. Eu não preciso te convencer. Quem vai te convencer agora é só os resultados dos meus clientes. Aí você joga o celular pra pessoa. Pega aí, pode ver. Eu não vou nem mexer. Passa. A única coisa que eu te peço é passa assim pro lado. Só que o seu dedo vai doer, porque é muito. Legal. Joguei a armadilha, ele fez. Você viu como mudei a entonação. Só que continuei firme, continuei atacando, continuei olhando e eu não entrego o celularzinho na mão dele. Josimar, pega aí que eu não quero nem tocar. A partir de agora é só você e os resultados dos meus clientes. E outra coisa, Cris... Peraí, só um pouquinho. Eu vou até tomar uma água ali enquanto você vê aí. Pronto. E outra coisa que você falou que é interessante, que me fez lembrar que já aconteceu isso comigo. A gente fala, ensina isso aqui, mas de vez em quando a gente cai nessas armadilhas mentais. Quando eu me sentia inseguro com algum cliente, ou quando eu não comprava o próprio preço que eu estava oferecendo, porque a nossa mente às vezes faz isso com a gente. Ou às vezes você está tão inseguro, você está numa fase complicada, que você está precisando tanto, que o seu desespero por precisar, e outra, eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, o universo ele não responde às suas necessidades. Se você não utilizar a estratégia certa de negociação, ninguém vai te ajudar, não tem essa. Não é porque você está precisando de dinheiro que alguém vai chegar e vai olhar para você e falar, não, esse cara não está transmitindo segurança, não vai contratar. Ou às vezes vai desmerecer o seu trabalho, vai colocar o preço lá embaixo e talvez nem faz. Então eu falo por experiência própria, todas as vezes que eu cheguei inseguro, que antes de ir para a negociação, eu de fato não estava convicto daquele preço, eu não fechava. Não fecha. Às vezes que eu cheguei convicto do preço, e falei que aquele investimento ali era muito pequeno pelo que eu poderia oferecer,
O cara fechou na hora. Você sabe por quê? A neurociência vai explicar isso. A neurociência vai falar o seguinte: você já projetou no seu cérebro a derrota. Então, quando você projetou no seu cérebro essa derrota, o seu cérebro mandou comandos pro seu corpo. Não fecha. Não fecha. É muito caro o que você está cobrando. E em algum momento vai transparecer isso para a pessoa. Mas esse cara tá suando demais, ele tá gaguejando demais. Ele não sustentou, fiz uma pergunta, ele meio que tubiou ali. O que aconteceu? É o que eu tô precisando, mas não tá aparecendo. Transparece. E sabe o que é o pior? O medo, ele tem um odor. Você pode perceber. Passa de frente de um cachorro, fica com medo. Fica com medo dele. Ele vai em cima. Na hora, sabe por quê? O medo, ele tem cheiro. A neurociência vai explicar isso. Como o cheiro do medo tá transparecendo ali, ele sentiu alguma coisa que não trouxe confiança para ele. Sabe outra coisa que já não trouxe, não traz confiança. Já aconteceu comigo quando eu comecei na minha atividade profissional? Eu não trabalhava isso aí, estava inseguro, começando. E aí eu esquecia que aquele cliente que me convidou para uma reunião, ele veio de uma indicação. Uhum. Se era uma indicação, ele só estava me convidando porque deu certo pro amigo dele. E aí eu montava a proposta, achando que estava caro. Chegava lá na hora, o cara nem questionava e ele estava esperando um preço muito maior. Eu olhava para ele e falava assim, nossa, que merda, Josimar. Você deixou o dinheiro na mão aqui só pela sua insegurança. Sim. E aí você pode usar estratégia também. Olha, eu vou falar para você, Josimar. Eu tenho até vergonha de te mostrar esse preço aí. Que eu deveria cobrar muito mais. Pelo que eu tô te entregando aqui. Olha tantas coisas que eu tô te entregando, Josimar. Você tem que mostrar para ele. E a sua comunicação vai dizer. A insegurança vai te trazer para o casulo. A segurança vai ampliar. Na próxima reunião você pensou assim, eu tenho que apresentar o preço. E aí depende, até nisso você tem que entender ali. O que o cliente está precisando? Porque às vezes você vai para fechar uma consultoria de marketing, só que daí ele está precisando de uma coisa emocional para a vida dele. E aí só que você percebeu ali. Falou, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você está precisando de outra pessoa, é sua esposa? Vocês dois que se unem para dar esse preço. Você pode conversar com ela? Pode trazer ela no Viva Voz para essa reunião agora? Pra gente fechar agora com ela? Que eu entendo, eu também sou casado, Ana. A gente tem que ter nossa esposa, ao trazendo emocional. Eu entendo perfeitamente. Eu percebi, você tem que olhar o ambiente também. Eu percebi ali, através da sua foto, que você é pai. Eu também sou pai. A gente entende que a gente não pode cair na conversa de qualquer pessoa. Porque aqui a sua empresa é você, a sua esposa e o seu filho. Aí o cara já começa a trazer uma gotinha, sabe? Aquela lágrima ali no olho. Você traz o quê? Emocional dele. Se ele abaixou o olho, acabou. Cris, e quando o cliente... Só rapidinho. Só cuidado para não transformar a persuasão, a comunicação persuasiva, numa comunicação manipuladora. É muito fácil fazer isso. Tá acontecendo também, isso. Né, Tigrinho. Você vê algum influenciador com um tigrinho, esquece esse cara. Ele se corrompeu pelo dinheiro. Ele sabe que aquilo lá não dá lucro pra ninguém, mas alguém tá pagando muito pra ele, e ele fala assim, ó, não, meus princípios e valores, quem fala mais é o dinheiro. Se ele colocou o dinheiro, sai fora dessa pessoa. É igual as bet, tá caindo, o prestígio tá caindo todos os dias. Todo mundo que tá associado com esses aplicativos, essas bancas de aposta, tá perdendo prestígio. Eu conheço pessoas que recusam associar o nome a isso. Por quê? Porque vira um vício. É a mesma coisa de um cassino. Se a pessoa ganha alguma coisinha ali, de repente começa a perder. E ela vai perder. Aí você que indicou aqui no seu podcast essa pessoa. E aí? Para essa pessoa, você também é culpado por isso. E como que você faz, Cris, quando você chega para uma negociação e que a pessoa que você vai negociar é aquele especialista, é aquele que sabe tudo, que é preparado, que o Cris chega lá para oferecer uma consultoria de marketing e ele quer escolher o que você vai fazer de marketing para ele dentro da empresa dele. Ele não quer que você faça o diagnóstico, descubra o que ele precisa. Não, Cris, é porque é o seguinte, eu já estou aqui muito empresa aqui, está muito bom e tal, eu quero ouvir só uma mente de fora, como você, mas eu quero nessa parte aqui, eu não quero as outras, eu quero nessa parte. Quando você está lidando com águia, que é ali um tubarão, você tem que entender de perfil comportamental também, né? Você está lidando ali com um tubarão. O tubarão, ele gosta de resultado. E ele gosta de quê? O tubarão ali. Se ele viu, igual o meu perfil é mais gato, é mais influenciador, é mais comunicação. Por isso que eu me favoreço tanto. Só que eu tenho que tomar cuidado. Porque quando eu tô
de frente com o cliente. Eu não fico falando muito, igual aqui é um podcast, você me convidou para falar, ok? Estamos nós dois numa mesa de negociação. Eu só deixo o cliente falar. Eu só fico assim, ó. A minha posição pro cliente é assim, ó. Olhando para ele. Aí a hora que ele... Não, entendi. Me fala mais um pouquinho. Aí eu vou agredindo ele. Eu vou entendendo ele. Se ele é um tubarão e quer me falar assim, ó. Eu não preciso... É tipo assim, eu não preciso de você. Mas me fala aí alguma coisa. Ah, entendi. Ele não quer assumir que precisa de você. Eu entendi o cenário. Eu entendi o seu cenário. Mas fala para mim. Com a sua estratégia, com tudo isso que me falou, tantos exercícios que vocês têm de mercado, quais são os resultados da sua empresa? Quantos vocês cresceram? Vai começar a gaguejar. Aí você dá a facada nele. Fala assim, olha, deixa eu só uma estratégia que eu vou montar para você. Você tá me falando aí, eu fui captando aqui as informações, montar uma estratégia. Se você pegar isso aqui e montar isso, ou você fizer isso, ou você fizer aquilo, você vai crescer 10%. Quem estou te falando não sou isso. Não sou eu que estou te falando isso. É o resultado dos meus clientes que aplicou. E não foi eu que apliquei a estratégia. Eu mostro para ele, a equipe, a empresa que tem que aplicar a estratégia. Eu concordo com você, a empresa é sua. Eu venho aqui como consultor, eu venho para auxiliar. Eu te auxilio, você se favorece, cresce, eu vou embora e mais para frente você pode me contratar ou não. Porque ele gosta de ouvir essa questão de eu venho, ajudo e vou embora. E aí eu coloco isso na minha comunicação. Ele não quer demonstrar fraqueza, ele não quer demonstrar dependência. Isso. Aí fica aquele embate aqui. Já aconteceu isso lá, tava lá em casa, na piscina com meu filho, lá brincando com ele. Chega uma pessoa e fala pra mim assim, a gente conversando, aí sempre pergunta, o que você faz da vida? Eu falei assim, ó, depende da sua necessidade. Qual que é a sua necessidade? Aí a pessoa entrega, Josmar, sabe por quê? As pessoas amam conversar, amam falar. Aí o comunicador, o vendedor, ele não precisa falar, ele só precisa ouvir. Aí ele falou assim, não, é porque eu tenho uma empresa e tal. E foi falando, né? Que legal, bacana. Eu sou professor e mentor na parte de marketing. Ah, e eu nem preciso disso. Se eu te falei que a minha empresa, nós nunca aplicamos uma estratégia de marketing. Eu falei, sério? Ó, minha cara, sério? Cara, parabéns, mano. Meus clientes, a maioria sempre aplicaram estratégia. Mas me fala aí, me ensina essa estratégia. Me ensina aí, o que vocês já fizeram aí? Aí ele foi falando, né? Falei, entendi. E minha cara de jeito. Ok, qual mais? Aí esperei ele falar tudo. Quando ele falou tudo, só falei assim, posso te dar uma ajuda? Aí ele falou, como assim ajuda? Eu falei, posso te ajudar? Ué, pode, fala aí. Isso que você falou é estratégia de marketing. E sabe o que é? É o básico do marketing. Isso vem lá de... Aí eu dou uma aula pro cara, pra ele se colocar no lugar dele. Porque eu sou uma autoridade nesse assunto. Nesse assunto você não domina, não. E aí sabe o que ele fala? Nossa, a gente precisa sentar para conversar mais sobre isso, então. Quando você quiser. Cliente já falou para você que um dia o cliente falou para mim assim, Josmar, no momento eu não tô precisando de marketing, não. Vou já falar isso para você. Vou falar para você. Ixi. Você tá chegando na reunião para mim, eu que te procurei, e aí eu falo, Cris, no momento eu não tô precisando de marketing na minha empresa, não. Não tá precisando de marketing? Não. Então fecha isso aqui então, ué. Fecha aí. Aí ele vai falar assim, como assim fecha? Fala para mim, o que você entende de marketing? Por marketing. Aí ele vai falar, não, porque marketing não. Marketing é só fazer isso aqui, ó. Olha todo mundo para mim. Marketing é isso. Marketing é chamar a atenção do seu cliente para que ele olhe para você e depois que ele olhou para você, tá ali com você, você passa para um vendedor. Porque marketing faz uma coisa e vendas faz outra. As pessoas elas querem colocar tudo na mesma casinha. O vendedor faz marketing e faz venda. Ele posta no Instagram e ao mesmo tempo ele está atendendo o cliente. Não. Cada um na sua área. Muitas vezes as pessoas não sabem o que é marketing. A maioria. Né? A maioria. Mas o que é marketing para você? Aí eu quero entender, Josmar. Com vendas. Isso. Aí faz esse negócio. Aí eu faço o quê? Tiro. Ah, não. Deixa eu explicar o passo a passo. Você tem um tempo? Tem. Deixa eu explicar. Existe o Smarketing. Que o Smarketing, sim, é juntar marketing e vendas. Só que você tem que entender que na sua empresa, se você não atrair clientes, você quebra. Fala para mim uma estratégia que vocês utilizam na sua empresa. A mesma estratégia do cara da piscina. Ele vai falar, isso aí é marketing. Você está trazendo o cliente. Só que você pode filtrar isso aqui, ó. Isso aqui talvez realmente você não precisa. Isso aqui talvez você não precisa. Aí eu vou realmente tirando algumas opções que ele não precisa de imediato para implementar, mas eu sempre entrego uma estratégia e eu vou no ponto dele. Mas primeiro eu ouço ele. Me fala, o que é marketing para você?
Ele me falou tudo, ele me colocou tudo pra fora. E normalmente ele coloca uma crença. A crença dele é: não preciso de marketing. A empresa tá quebrando e tá mandando o pessoal do marketing embora. Não. Aí que você tem que contratar o pessoal do marketing para desenvolver uma estratégia para potencializar o negócio. Por que nós não estamos vendendo mais e o concorrente está vendendo? Marketing, vai lá e faz uma pesquisa para mim. O marketing vai pegar, fazer uma pesquisa e vai identificar pontos. Análise SWOT, que é o básico do básico. Oportunidades, ameaças, forças, fraquezas, oportunidades, ameaças. O que meus alunos fazem lá. Fizeram isso. O empresário não tem. Não, mas me fala mais sobre isso. Chamei a atenção dele. Chamei a atenção dele, eu me torno um professor, me torno um consultor. Ele pediu a minha opinião. Se ele não pediu, não adianta falar: não, Josmar, deixa eu te falar, vou te montar uma estratégia. O pessoal acha que comunicação é isso. Isso não é comunicação. Isso é um ruído na comunicação. A pessoa não pediu a sua opinião, ela nem quer saber, ela já tem tudo dentro dela. Para que você quer colocar mais? Agora, por isso que eu sempre falo a pergunta: mas, Josmar, para você, o que é marketing? Entendi. Agora, posso explicar o que realmente é marketing? Se ela permitir, você explica. Lógico. Não quero saber. Não, tranquilo então. Fica à vontade em você. Eu já posso ir embora ou a gente tem mais alguma coisa a negociar? Legal. Pronto. Cris, você falou de ouvir. E qual o comunicador que você mais admira aí? O Silvio Santos. O Silvio Santos. Um comunicador. Sabe por quê? Ele fez uma bagagem, uma experiência tão rica na mente das pessoas que há pouco tempo atrás, quando ele estava assim, você está idoso, está com 92, 90 e poucos anos. É mais ou menos isso, né? Então, realmente, começa ali, ele começa a falar algumas coisas que não deveria. E as pessoas falam o quê? Ah, mas é o Silvio Santos, você estava brincando. É porque ele gerou uma carga emocional tão grande. Pode falar. Porque a carga emocional que ele gerou lá atrás, sabe o que eu vou lembrar? Eu, de frente pra TV, no domingo, jantando e assistindo o Silvio Santos lá sentado, numa bancada lá, uma água embaixo aqui. Não, tá, que você não vai acertar aí, você não vai acertar. Aí acerta e ele cai dentro da água. Sabe o que ele faz isso? Ah, não acredito. O Silvio Santos caiu na água, olha que engraçado. Ele trouxe uma carga emocional, uma carga de felicidade, que você vai sempre colocar ela pro seu racional, essa carga de felicidade. E aí pode. E aí, pela história dele também, como ele começou, como ele foi. O Silvio Santos é muito econômico, né? Muito econômico. Lembro da Patrícia falar: olha, nós íamos esquiar em Aspen e meu pai, a gente usava a mesma roupa toda vez. Ele não comprava roupas novas. Sabe por quê? Ele quer economizar. Ele tem uma bagagem. Ele leva isso com as filhas. Treinou as filhas dele muito bem. Olha pra você ver o olhar dele. O olhar dele, a Patrícia pequenininha no programa dele, falou assim: essa é a pessoa que vai ficar no meu lugar. Isso há anos atrás, a Patrícia pequenininha, porque já tinha essa visão. Já tinha a visão de trazer a Eliana. A Eliana foi no programa dele, eu não vou lembrar os detalhes, foi no programa dele fazer uma apresentação e falou assim: você é muito boa. De todas as meninas, ele olhou para a Eliana e falou: você é muito boa, parabéns, você vai se dar muito bem na televisão. Tempos depois, ele fez esse contrato com a Eliana, trouxe ela e hoje ela é sucesso. Show de calouros. Ele sempre teve esse feeling, né? Tem várias pessoas, vários artistas que dão esse depoimento, que ele chegou na pessoa: não, você vai ser isso, muda aquilo, vários, né? Sim. Vários Lógico que ele acerta muito, também tem uns erros, como qualquer pessoa, que fala que ele é muito manipulador. A grade é desse jeito, eu quero desse jeito. Ele acerta o que ele acerta, ok, o que ele erra, ele tira e coloca outras coisas. Cris, ano de eleição, vamos trazer um pouco para análise política. Essa parte é boa. 2 comunicadores que não saem da mente das pessoas, né, que está aí dentro do efeito da polarização. Me fala a sua análise aí como profissional. Quais são as vantagens e desvantagens desses 2 bons comunicadores? A gente não pode dizer que não são bons, porque são. São bons. Porque eles estão na boca do povo até hoje, sempre tiveram, e eu acho que não vai sair tão cedo. Que é Lula e Bolsonaro. Sim. Eu queria que você fizesse essa análise pra gente. O Lula e o Bolsonaro, eles montaram... Eles têm o mesmo arquétipo, que é o arquétipo do herói, o salvador da nação, verdade, o salvador da pátria, mas também tem o arquétipo do homem comum. E eles trabalham isso muito bem. Um homem simples, que está próximo a você, que quer dar um abraço em você, eles trabalham isso muito bem. A comunicação dos 2 é muito diferente.
O Lula é muito bom no improviso. Aí o pessoal que é da direita vai, mas ele é lulista. Gente, esquece. Esquece o lado A ou o lado B. Nós vamos analisar a comunicação. Só comunicação. O Lula, ele Fica improvisa... bravo não, viu, Paulo? Fábio, a gente tá analisando só a comunicação, viu? O Lula, ele improvisa muito bem. Mas agora nas eleições... Gente, com o passar do tempo, a nossa mente vai perdendo neurônios. Isso é normal, isso é natural. Ele vai perdendo. Mas ele é muito bom de oratória. Muito bom. O Bolsonaro já não é tão bom de oratória assim. Mas ele vem construindo isso muito bem. Mas o Bolsonaro é aquele cara assim, da quinta série. Ele solta umas coisas que ele não deveria soltar. Por ser um presidente. Eu, como professor, no podcast, eu posso soltar aqui alguma coisa. Mas eu não posso soltar qualquer coisa. Ele, no cargo de presidente, de certa forma, não pode falar qualquer coisa. Não gera empatia, Cris? Porque a maioria das pessoas que são fiéis ao Bolsonaro enxerga nele o seu representante. Olha, aquele cara lá é gente da gente. Uhum. Ele fala errado, ele fala o que pensa, ele fala tosco. Você pode observar que as pessoas que são apaixonadas nele amam. Qualquer coisa que ele fala, eles vão defender. Mas é o Bolsonaro, é o jeitão dele. É o jeitão dele. Mas é igual o Lula. Mas ele é daquele jeito, entendeu? Igual o Lula. Então, é do mesmo jeito. Por isso que só tem só os dois de candidato. Não tem espaço para ninguém. Vamos colocar só na política, mas vamos na comunicação, né? Sem falar tanto de política. Por isso que a comunicação é tudo, né? A comunicação, às vezes, ela preenche diversas lacunas. Se você for pegar preparo intelectual ou preparo para estar na posição que eles estão, eu acho que eles ficariam lá longe, na posição longe. distante. Mas quando se trata de comunicação, os caras ganham de todos. Eles ganham de vários intelectuais, várias pessoas que concorreram aí, que não conseguem gerar essa empatia, essa conexão, não conseguem conversar. Eu já treinei muitos políticos que o cara realmente não consegue conversar. E aí você tem que fazer um passo, cara, se solta. Calma, você tá travado, se solta. Você tem que se soltar para começar a atrair essa empatia que você falou. Só que tem uma grande questão. Você não pode falar tudo o que vem na sua mente. Nunca eu falei que eu venho em podcast falando, senhor, que eu não posso falar tudo que eu tô pensando. Porque passa algumas besteiras, algumas bobeiras, que não é interessante nem para você, nem para quem tá assistindo. Então isso eu não falo, se chama filtro. É o que falta no Bolsonaro. Qual que é o melhor candidato? Não faço a mínima ideia. Na comunicação, o Lula tem uma pequena vantagem, pequena. Já foi muito melhor. Mas isso é treino. Se você vê a Michelle Bolsonaro, ela mal sabia falar. Eu vi uma campanha dela fazendo pro PL, incrível a mudança. Por que o Bolsonaro não pegou essa mudança também? Pode ser da personalidade dele. E aí quem tá assistindo agora vai começar. Hoje ele nem pode mudar mais. Não, se ele mudar é terrível. Hoje ele não, é o caso da Sabrina Sato. Bolsonaro hoje ele nem pode mudar. Não pode. Fica estranho. As pessoas não vão... Ele não vai mudar, mas ele vai tirar algumas coisas. Ele pode tirar algumas coisas que estão fazendo ali. Sabe aquela brechinha para entrar? Porque isso que ele fala, às vezes falar muito, pode desfavorecer ou tirar pessoas que deveriam estar com ele. Tem várias pessoas que falaram, olha, eu até votaria no Bolsonaro, mas ele fala uma coisa que ele não deveria. Eu até votaria no Lula, mas eu não gosto muito disso. Então, os personagens são praticamente os mesmos. Na comunicação, o Lula leva uma pequena vantagem. Volto a dizer, anteriormente, era muito melhor. Ele levaria uma vantagem brutal sobre o Bolsonaro. Você pode ver no último debate deles, no último debate deles, o Bolsonaro fez um posicionamento de câmeras que eu aplaudi, eu estava em casa, eu estava aplaudindo. Eu falei, pessoal da comunicação, parabéns. Porque o Lula ia para frente da câmera e o Bolsonaro vinha atrás dele, ficava ali atrás dele. Isso incomodou o Lula. Tanto que ele falou assim, o que você tá fazendo aí atrás? Aí o Bolsonaro falou, não, eu tô aqui, tá aquele jeitão dele. Isso foi fantástico. Porque isso cria uma proximidade com as pessoas. Você desconcerta o seu oponente. Lógico. Isso tira. É igual o Biden lá. O Biden, no debate, ele começou a pecar muito. E aí o que fez? Um debate que aconteceu, o pessoal falou, acabou a campanha. O Biden perdeu, vamos colocar outra pessoa agora. Por conta de um debate. Por conta de um posicionamento. Por conta da comunicação. Ele falou foi que ele estava gripado. E aí ele estava gripado, ele deu essa desculpa. Pode ser e pode não ser. Depende muito, mas ele é bom. Agora o Trump, ele é melhor na comunicação. Porque ele é mais decisivo. Ele fala mais firme. Ele tem esse negócio, sabe?
E aí, Tem a aí resposta fala assim, sempre na ponta da língua. Né? Aí vai falar assim, mas é a idade do Biden. Faz o que você tá 3 falando. anos Ele só. tá sempre de peito aberto. Sempre. E com sempre assim, ó. Uma coisa que eu não gosto na comunicação dele é, aperta minha mão. Ele faz isso aqui, ó. Ele puxa, né? Pra Porque mostrar a força. isso aqui, ó, eu tô mandando em você. Você é submisso a mim. Só que ele faz isso aqui e puxa. E isso aí eu não concordo muito. Porque ele faz com homem, ele faz com mulher. Eu não concordo. Porque ele quer colocar mais ainda a autoridade dele. Você não precisa disso. Mas a fala... Gente, nós estamos analisando política, não, estamos comunicação. A fala dele é muito boa. Muito boa. Do Biden tá pecando em algumas coisinhas. E daí que eles estão nessa ideia de tirar o Biden e colocar uma outra candidata. Por conta da comunicação. Primeiro debate. Eles já querem tirar o homem. Por quê? Porque a comunicação fala tudo. A maioria dos eleitores fala assim, ó, ele não pode comandar o país. Porque os Estados Unidos tem essa questão, né? A comunicação é tudo, né? Você pega o Hitler, se a gente pega na história o que aquele cara era, e mesmo assim ele puxava a multidão, era cheio de fã, de gente atrás dele, né, cara? Tanto que a comunicação, você consegue fazer o que você quiser. Você pode usar pro bem e pro mal, né? Por isso que tem que tomar cuidado. Aqui, ó, que eu acabei de fazer coçar o nariz. Se você for na cartilha, quer dizer que eu tô mentindo. A cartilha vai falar assim, se a pessoa tá coçando o nariz é que ela tá mentindo. Porque fala o seguinte, quando você tá mentindo, ela joga muito sangue pro seu nariz, é por isso que você coça o nariz. Não pode. Aí eu vou ficar o programa, o podcast inteiro sem coçar o nariz? Não. Entende? Não pode seguir a cartilha. Não pode. Cruza os braços, por favor. Igual como a gente fala que quando a gente cruza os braços é porque a gente tá... Não, você pode ter um vício aqui, ó, de colocar ele assim sobre a barriga, ou então tá fazendo frio. Ou então, cara, isso é legal, me fala mais sobre isso. Se eu for na cartilha, ela vai mostrar isso. O corpo fala. Se eu pegar o livro mais antigo, ele vai falar, quando a pessoa está de braço cruzado, é que ela está se fechando para você. Vai estar querendo encerrar a conversa. Isso. Abra os braços dela, não necessariamente precisa. Você precisa estar conectado com ela com outras coisas, o olhar, às vezes uma expressão que ela manda para você. Então não pode seguir a cartilha, tá bom? Pessoal que está fazendo curso de oratória, não siga a cartilha, tá bom? Vá nas questões o que você precisa. Aí eu mudo. O que eu não preciso, eu não coloco. Vamos supor, uma coisa que eles ensinam aí no curso. Deixa eu pensar aqui. Porque ensina tanta coisa. A das mãos, sim. Falar pro espelho. Não. Falar olhando para o espelho. Pra que isso? Eu falo olhando pro espelho, eu tô falando pra mim. Aí quando eu for falar pra 10, pra 15 pessoas, e aí? É uma coisa que a gente tem que entender, que eu aprendi muito cedo na comunicação, eu não posso falar pra mim. Não. Porque se eu falar pra mim, eu posso me agradar e tem poucos Josimar. Às vezes a minha persona não tem nada a ver com o Josimar, então eu não vou gerar conexão. E essa é a grande questão. E aí você tem que entender todo um processo, pegar as coisas da comunicação e da oratória e colocar à sua disposição. Elas têm que estar à sua disposição. Quando eu preciso dela, eu a utilizo. Quando eu não preciso utilizar. Não precisa ficar o tempo todo fazendo um vídeo desse jeito. Ou falando dessa forma. Ou falando com as mãos como se fosse o bonecão do poço, sabe? Aquele boneco de Olinda. Tem gente que gesticula demais, né? É, porque eu te falei do vídeo lá. Porque no curso também fala pra você não ficar travado. Aí tem gente que fica assim o tempo todo, ou fica assim. Isso, e não é natural. Natural é você falar com as mãos, dando intensidade. Eu queria dizer para vocês um passo a passo, mostrando para vocês uma palavra que pode transformar a sua vida. Aí sim, faz sentido. Agora, lembra que eu te falei do rapaz lá? Ele tava falando umas coisas. A boca dele, ó, o verbal dele fala uma coisa, só que o não verbal ou a linguagem silenciosa tá falando outra coisa, que não tem nada a ver, tá desconexo. Porque ele gravou na mente dele que o corpo precisa falar o tempo todo. E aí fica dançando com as mãos e tá falando... Gente, não faz sentido nenhum. Mas cada um. Vamos analisar outros que a galera gosta. Se tratando de futebol, eu não podia sair desse podcast sem analisar algum comunicador dessa área. Cris, por que é que com tanto tempo a gente é fã do Galvão, a gente não quer que ele pare? Como é que a gente não conseguiu achar um substituto pro Galvão Bueno? É porque ele tem essa carga emocional. Você pegou o Galvão nos melhores momentos do esporte. Quando o Brasil foi até que tá abraçado com o Pelé tá enforcando ele, meio rouco, né? Sabe, você não importa que ele tá rouco, gerou uma emoção em você. Quando o Brasil foi campeão, quando o Senna ergueu aquela taça que ele tá assim, ó, tá tenta com é o Galvão que tá narrando. Então ele gera toda essa carga a favor dele.
E aí, quando acontece alguma coisa, que ele vacila em algumas questões, o pessoal faz o quê? Não, mas é o Galvão. Sim, e aí trazem outros. Aí tá, legal. A gente tem a memória afetiva. Mas e a geração nova, que não tinha essa memória e é fã dele do mesmo jeito? Porque agora ele mudou a comunicação dele. Ele viu que aquele Galvão não faz sentido para justamente essa geração. Eu não vou lembrar desse. Tem um cara muito bom na Globo lá, que ele fala assim... Ridículo, não sei o que, sabe? É muito bom, trazendo bordões. Que é uma coisa que o Silvio Luiz já fazia há algum tempo atrás. Você sabia que o Silvio Luiz nunca falou gol? Mesmo? Nunca. Foi dele! O craque da camisa número 0. Cadê o gol? Ele nunca falou. Nunca falou gol na vida dele. Ele balançou o capim no fundo do gol. Pimba na Golduchinha. Então tem algumas coisas que é dele. Que agora esses narradores estão trazendo porque é engraçado. O Silvio Luiz faleceu há pouco tempo, mas ele deixou essa herança para as pessoas. E aí, se você for pegar uma narração do Silvio Luiz, você nunca vai ouvir ele falando gol. Porque a cartilha precisa falar gol. Gol é o grande momento do esporte. Mas o Silvio Luiz, um sucesso, nunca falou gol. Por quê? Personalidade dele. E aí isso traz bagagem para outros narradores trazendo também. Tem vários narradores, tem um da NBA, que ele é muito bom também. Não vou lembrar o nome. Joga aí, narrador da NBA. O LeBron James, que é o jogador lá dos Estados Unidos, o melhor jogador de basquete do mundo, segue esse cara. Porque ele tem um negócio de papai LeBron. Sabe, umas narrações assim engraçadas que chegou até o LeBron, alguém traduziu para ele e falou, segue o cara. Por quê? Trouxe essa empatia, trouxe, cara, gostei. E aí tem essa nova geração chegando. Só que aí eles estão colocando mulheres para narrar. Inclusão, eu sei, ok. Mas nós temos que entender o seguinte, não é só porque é mulher, tem que ser boa também. Ela tem que ser boa narrando. Pra gerar emoção. Eu tenho uma na Globo que ela narra assim, ó, o tempo todo, colocando a voz de veludo. Não precisa colocar a voz de veludo. Você pode trazer emoção de outra forma. Isso é uma narração antiga do rádio. Agora é TV. Entende? Não é porque ela é mulher, alguém vai falar assim, porque ela é mulher, machista. Não. Ela é mulher. Eu tenho várias outras mulheres que narram muito bem, que apresentam o programa de esportes melhor que outras. Aquela Renata Fã. Pra mim, ela é uma apresentadora incrível. Ela sabe trazer a comunicação. Ela se emociona quando o Inter perde. Ela curte quando os outros perdem. Então, ela passa essa empatia, passa uma coisa diferente. Coisa que os outros estão assim... que eu queria apresentar hoje, trazer o esporte aqui. Muito seco. E como que o William Bonner, sendo muito formal, na boca de quem ama e de quem não ama, ele não sai? Porque é o patrimônio da Globo, né? Você pode ver que a Globo tá mandando embora praticamente todos que tinham contratos antigos. A pessoa não fazia novela, não fazia nada, mas estava lá, recebendo todos os meses, porque a Globo não queria perder essa pessoa. A Globo entendeu o seguinte, poxa, não posso, tá quebrando a empresa, tem que mandar embora. Só que o William Bonner ainda tem aquela questão do boa noite para as pessoas, aquela memória afetiva. Só que, você pode perceber, já começou a dar alguns ruídos ali na comunicação dele. Ele foi lá pro Rio Grande do Sul. Não foi bem aceito lá no Rio Grande do Sul. Por quê? É uma geração que não vê só Jornal Nacional. O grande erro das pessoas é pegar... É que tinha isso, né? Só tinha esse canal de informação. Então eu ia só na Globo. Antes era assim. Agora não, eu tenho o podcast do Josimar. Eu tenho outros podcasts, eu tenho outras coisas para fazer. Eu não necessariamente preciso ser isso. Então eu tenho outras informações, outras referências. Você falou do Igor. O Igor hoje é um influenciador gigante. Gigante. O pessoal do Podpah também, da mesma forma. Tiveram um ruído de comunicação lá, esse dia para trás com a Canita, que gerou um burburinho. Porque tudo que você fala aqui, você tem que sustentar lá. Por isso aquela questão do digital. Físico, digital. Eu tô falando aqui no físico, eu tenho que sustentar lá depois. Porque eu tenho que ter muito cuidado com que alguma coisa que eu falar aqui, vai reverberar lá. E a pessoa fala, é machista, ele é não sei o quê, ele é bolsonarista, ele é lulista. Não. Eu tô falando de comunicação. Então eu tenho que importar também. Se alguém falar também, tô preocupado com isso. Não tô nessa briga. Tô além disso. Líder religioso, Cris. Cláudio Duarte. O Cláudio Duarte democratizou a comunicação cristã, na minha opinião. Sim. Principalmente porque ele fez algo que os pastores das igrejas não poderiam falar.
senão você perde sua autoridade. Quer falar de uma forma engraçada e para casais. Aí o que eles fazem? Eles terceirizam isso. Ele até brinca com isso, né? Que eles terceirizam para ele. Trouxe uma comédia, que o jeito dele de falar é engraçado, só que ele posicionou de uma forma que pessoal para casais nunca tinha se posicionado. Quer falar de uma forma engraçada para envolver o público, mas sempre com um direto ali no final. Que é o pessoal fala do punch, né? Do pessoal do stand-up fala isso. Que você traz um contexto e aí você traz um punch. Que é aquele momento que o pessoal fala, uau, é isso que eu tava precisando. Então o Cláudio Duarte traz isso na comunicação. É muito dele. Eu já verifiquei algumas coisas, já pensei, será que o Cláudio Duarte é um personagem ou ele fala daquela forma? Ele falando ali, sem dar palestra, ele também fala, ele tem algumas coisinhas. Mas ele sempre coloca alguma coisa a mais. O grande comunicador é assim. Sempre coloca alguma coisinha a mais para entreter o público. Senão fica muito chato, muito negócio. Tem que trazer uma brincadeirinha para divertir as pessoas, elas vão rir e aí depois elas pegam todo o contexto ali. Então o Cláudio Duarte é muito bom. Show. O Silas Malafaia também tem um grande problema, né? Só que o Silas Malafaia já é uma comunicação muito polêmica, né? Isso. Ele é muito provocativo. Grita muito. Não é uma comunicação que agrada a todos. Você vê que o Cláudio Duarte ele é aceito em todos os ambientes, né? Cris, hoje eu vou finalizar o podcast de uma forma diferente. Eu sempre peço para deixar uma mensagem, mas como eu gostei muito da sua aula, da sua mentoria, eu me coloquei à disposição para fazer perguntas sobre as minhas dificuldades. Então eu queria que a gente finalizasse você avaliando a minha comunicação, falando o que eu posso melhorar. Você melhorou muito do outro podcast para cá, você está mais solto. Já percebi isso em você. A grande questão é, você pode falar muito, você está aqui falando convidado, mas de vez em quando também você pode falar com o público para brincar com eles um pouco. Provoca mais o convidado. Igual você falou, me fala aí do Bolsonaro e do Lula. Isso é importantíssimo. Outras pessoas, Gismar, eu não vou falar sobre isso porque vai causar uma polêmica. Tô nem aí. Eu quero que cause polêmica e todo mundo fala mal. Os bolsonaristas falam mal e os lulistas falam mal. Vai dar comentários. O bolsonarista vai comentar e os lulistas também. E sem problema nenhum. Seja você. Não importa se está indo bem ou mal, seja você. E mantenha a constância. 39. Quando você for pro 509, você vai perceber um outro Josimar. Um outro. A minha sugestão para você é continue caminhando. Nunca pare. Seja falando bem. Quando falar bem de você, você guarda e solta. Quando falar mal da mesma forma, guarda, respira. Aquele que você falou. Quem manda aqui sou eu. Pronto. Ninguém pode entrar dentro de você, na sua mente, e criar ali, o que eles falam de um apartamento, de um navio. Ninguém pode fazer um castelo da sua mente. Não deixa ninguém. Nem o Cris, que é professor de oratória, pode falar, Josmar, faz isso aqui. Não. Cara, continua fazendo. Seu trabalho está incrível, o trabalho de vocês aqui tão incríveis, que é uma parceria de vocês dois aqui. Continua caminhando. Você está ajudando pessoas que você nem imagina. Nem imagina. Muitas dessas pessoas não vão deixar um like porque são ingratas. Isso é natural e é normal, porque é do ser humano. Quantos leprosos foram curados? 10. Quantos voltaram? Só um voltou. Entende? Então, quem não deu um like até agora, desconfia, né? Dá um like aí. Tá te custando nada. Mas olha o que você recebeu aqui e o que você tem recebido desse cara. Deixa um like e deixa um comentário. Mesmo que se for xingando, não tem problema nenhum. É bom que dá engajamento também. Pode xingar, pode criticar. Principalmente criticar, porque a crítica a gente filtra. Às vezes a gente se sente mal, a gente busca melhorar. Lógico, sempre. A minha sugestão é continua caminhando. Você está numa jornada e você nem começou essa jornada. Só que eu vou te falar. Muitos nunca vão chegar no momento que você está. Muito obrigado, X. Obrigado você. Principalmente pelo feedback. E com essa mentoria, com essa aula, a gente encerra mais um episódio. Você gostou? Não gostou? Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe com um amigo e até o próximo episódio.